Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui com um convidado incrível, fundador da Escola Luz Atômica, uma escola que ajuda as pessoas no autoconhecimento, encontrar a prosperidade. É ele, Matheus Amorim. Muito obrigado pela presença, viu, Matheus? Eu que agradeço vocês pela oportunidade de levar a expansão de consciência para mais pessoas. Gratidão. Boa. Vamos mergulhar agora. Exatamente. Para você que está chegando e ainda não é inscrito no Lean Podcast, inscreva-se no canal. Aqui é um momento para você aprender e aprofundar o nosso autoconhecimento. Todos juntos aqui. Estamos juntos no mesmo barco, né? Tanto estamos juntos no mesmo barco que essa vida é uma verdadeira escola. E dizem que a transição planetária que cá está chegando nesse momento é como se fosse a chegada ao último ano letivo. Vamos ver quem é que vai passar de ano ou quem é que vai ter que fazer tudo de novo, até aprender como viver essa vida maravilhosa. Dentro desse tema aqui, Matheus, existem alguns sintomas principais que mostram se a alma de nós vai permanecer ou se ela será retirada da Terra. O que você quer dizer com isso? Bom, existe alguns sintomas clássicos, e eu quero trazer alguns principais, que fazem com que uma pessoa ela fique materializada e não realize os aprendizados que ela veio realizar aqui no planeta Terra. Eu estou evoluindo, você está evoluindo, todos nós estamos evoluindo. Um desses sintomas é resistência ao crescimento. Quando o universo emanou as consciências, ele quis que cada consciência pudesse evoluir. Então, nesse jogo da vida, a gente está constantemente evoluindo. Quer aceitemos isso, quer não aceitamos. Então, por exemplo, quando você quer crescer, mas você fica resistindo ao novo, com medo do que pode te acontecer, com medo do julgamento das pessoas, com medo de não ter a aprovação das pessoas, isso é uma resistência ao crescimento. Logo, você não conseguiu passar de ano nessa questão na sua vida. Um outro ponto muito importante é o apego extremo ao bem material. Todos nós queremos ter uma vida melhor, conseguir comprar um carro, pagar uma escola particular para o filho, ter uma paz financeira na cabeça, pelo menos. Não estou nem falando ainda da liberdade financeira, mas uma paz financeira na cabeça. Logo, quando a gente pensa demasiadamente nisso, a gente fica preso ao extremo, ao material. Então, o que acontece? Nosso caixão não tem gaveta. Se não tem gaveta, logo o objetivo da vida não é acumular patrimônio. Então, sensacional. se você resiste, se você é apegado demasiadamente ao materialismo, você também não está passando de ano. Ah, Matheus, mas então ter dinheiro errado, comprar carro errado, ter vida confortável errado? Não, não é errado. Agora, você tem que decidir. Ou você é o senhor do dinheiro ou você é escravo do dinheiro. Eu prefiro ser o senhor do dinheiro. E o dinheiro exige respeito, exige responsabilidade. Então, eu acredito que quando nós somos reféns do bem material, já perdemos a chance de passar para uma próxima evolução de consciência. Logo, a gente está reprovado nessa matéria. Um outro ponto muito importante é a perda de propósito. A que custo compensa ganhar dinheiro? Compensa ganhar dinheiro enganando as pessoas? Não. Eu não acho que compensa. Compensa ganhar dinheiro passando as pessoas para trás? Eu não acho que compensa. Então, muitos de nós estamos perdendo o propósito como seres humanos por causa do materialismo, apenas por causa do dinheiro. E é importante salientar o seguinte: quando você está no seu fluxo de propósito, quando você está desenvolvendo seu talento, o dinheiro vem e fica com você. Porque é um dinheiro bom, é um dinheiro gostoso, é um dinheiro que rende. Honesto. É um dinheiro honesto. É exatamente isso. Por quê? Hoje a gente vê muitas pessoas aí que ganham dinheiro não tão de forma honesta, às custas do vício de outras pessoas. Boa. Então, quando você passa para o outro lado, o que vai acontecer com você? Vai passar o filme da sua vida e vai mostrar lá. Ali, você teve a sua riqueza, porque isso não é prosperidade, isso é riqueza material. Material, quando você alinha sua vibração com o dinheiro, você entende como gerar negócio, como ter ideia, você vai ter seus bens materiais. Agora, se você faz isso ao custo de outra alma, esse dinheiro não vale a pena. E normalmente, quando você está nesse sentido, Matheus, como que eu identifico se eu estou pecando nesse aspecto? Quando você deita a sua cabeça no travesseiro à noite, você sabe.
Você sabe, a hora que você deita a cabecinha no travesseiro, fica ali, ó, vem ali, ó, sai do seu inconsciente pro seu consciente. Aí o que você faz? Você ignora. Ponto. Aquela Aí, voz, né? Aquela voz que fica na orelha ali. a gente sabe. A centelha divina, ela fala com a gente quando você está fazendo alguma coisinha que vai contra o fluxo divino. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Um outro ponto também desses sintomas da transição planetária é a falta de compaixão. O querido mestre Chico Xavier ensinou muito bem pra gente o que era a compaixão. A compaixão não é você ter dó das outras pessoas, não é isso. A compaixão é você saber que o outro é tão semelhante a você. A única diferença entre vocês é o grau de conhecimento que vocês têm. Logo, se você teve um potencial, esse outro também tem potencial. Ele só não tem a informação necessária ainda, mas ele pode ter se você abrir a bendita da sua boca e passar para ele. Se você não vai passar para ele, pelo menos tenha compaixão dele. Eu acho que os espiritualistas que trabalham bastante, aqueles que vieram com mediunidade de tarefa, ou seja, que contam com apoio espiritual só para realizar aquilo, eles realizam muito bem eles passam muito bem nesse gabarito de ter compaixão com o outro, de saber que o outro é semelhante a si mesmo. E é engraçado que todo ser elevado, quem já teve a oportunidade de visitar uma casa de umbanda, um centro espírita, sabe que os seres de luz, eles nos enxergam como eles. Veja bem, tem quem nós somos, tem quem as pessoas enxergam que nós somos, e tem como nós interpretamos a gente. Então, assim, os espíritos de luz, eles realmente enxergam a gente como a gente é. Sem os nossos filtros, sem o nosso teatro, sem a nossa máscara. E eles veem potencial na gente. Logo, eles têm compaixão. Se a gente não tem compaixão com o outro, por que eles deveriam ter com a gente? Então, eu acho que esse é um próximo ponto desse sintoma para a gente conseguir passar nessa transição planetária. Um outro assunto muito importante desse sintoma é o sobrecarregamento que a Matrix faz com a gente. Então, a gente acorda pensando no trabalho, esquece dos filhos. A gente fica sobrecarregado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Aí a gente começa a tomar ansiolítico, começa a sobrecarregar a mente. E isso vai fazendo a gente perder a essência humana. A gente vai virando mais um dentro da Matrix, uma massa de manobra. E é isso que eles querem. Quem eles? Governo oculto, aqueles que comandam o planeta Terra. Por quê? Porque é uma pirâmide. A massa fica aqui em cima e um punhadinho fica aqui em cima. Então, enquanto eles mantêm a população ignorante, essa é a verdade, ignorante, eles conseguem legislar da maneira que eles querem para poder manter os privilégios, as coisas que a gente sabe que eles fazem, mas não divulgam para todos. Quem são esses que estão nesse governo oculto? A gente consegue apontar o dedo assim? Bom, eu acho que até por a questão do algoritmo do YouTube não é tão sábio dizer, mas Então vamos a gente falar o pode seguinte? dar uma... A gente pode circular em torno desse assunto. Vamos lá. Pesquisem sobre as 13 famílias que comandam o planeta. Vocês vão ver que essa família tinha um grande conglomerado de ouro. Depois essa família fundou o principal banco do planeta. Desse principal banco do planeta, desagou em vários outros bancos do planeta. Então, a gente vê que tem famílias principais que comandam a Matrix. Isso não é teoria. Quando você começa a crescer dentro de um mercado, vendendo seu produto, seu serviço, eu falo isso por experiência própria, você vê que fala, caraca, daqui eu não vou conseguir crescer mais. Por quê? Porque para que eu passe daqui, eu vou ter que romper a minha ética. E como a minha vida, a minha encarnação vale muito mais do que o dinheiro, eu não posso romper. Então você estagna, então, às vezes, com uma rede de franquias. Você não está disposto a pagar o mesmo preço que aqueles que são os cabeças pagam para poder dominar, para poder manter o poder. Daí volta para aquela matéria que é a perda de propósito, né? A perda de propósito. A que custo vem o seu dinheiro? A que custo vem o seu dinheiro? A custo de outra alma? Será que vale a pena? Porque tem até um livro muito interessante de uma enfermeira nos Estados Unidos que ela trabalhou 30 anos no leito de morte de UTI, né? E no leito de morte ninguém falava quanto patrimônio eu vou deixar. Eles sempre falavam, fala com a minha filha isso, fala com o fulano que eu perdoo o fulano. Por quê? Porque o objetivo da vida não é construir patrimônio. O objetivo da vida é evoluir. Agora, se você tem patrimônio, isso é uma bênção para sua vida. Você vai pagar a escola particular para o seu filho, você vai conseguir comer em restaurante bom, ter uma boa experiência na vida. Ninguém merece ficar na fila do SUS sofrendo para poder pegar uma cirurgia que deveria ser direito do cidadão. Entende? Então,
Que é que os donos do mundo querem de nós, né? Que a gente fique eternamente nessa corrida dos ratos, né? É exatamente isso. Essa corrida dos ratos. Por quê? Quem está preocupado, quem tem fome, não pensa em crescer. Pensa em comprar comida para comer. Logo, está disposto a aceitar qualquer tipo de emprego. Mas Mesmo que seja sobrevivência, subalterno. né? Estado de sobrevivência. É a famosa pirâmide de Maslow. Todo mundo no primeiro degrau que é sobrevivência. Aí quando a pessoa consegue um bom emprego, quando ela consegue tá estável, tá bem, o que acontece com ela? Ela vai pro segundo degrau, que é relacionamento. Aí já começa uma outra parafernália danada, porque a vibração dela emocional só atrai gente ruim pra vida dela, pra vida dele. E fica ali de novo. Aí depois, quando começa a chegar no terceiro degrau, que é o poder, aí a coisa já começa a ficar mais séria. Por quê? Porque ela já adquiriu conhecimento, ela já resolveu o que vai comer, resolveu com quem vai se relacionar. Aí chega o degrau do poder. Aí que entra essa questão que eu tô falando para vocês. Aí você começa a esbarrar em um muro. Até que ponto eu tô disposto a pagar para poder passar? Eu tô disposto a pagar esse pedágio? Essa é a pergunta, entendeu? Mas, bom, quando a pessoa já chega nesse degrau, ela já tá mais estável financeiramente, aí ela começa a ir pelas beiradas para poder continuar crescendo quem ela é e crescendo os negócios dela. Porque ela não compensa você acabar com seus valores pessoais. Mas dá para continuar crescendo. É aí que vem perseguição, é aí que vem luta, e é aí que você tem que permanecer. Normalmente, qual é um caminho inteligente a se fazer? Olhar para trás para aqueles que ainda estão no primeiro degrau da escassez, no segundo degrau do relacionamento e compartilhar aquilo que sabe para poder ajudar. Porque se nós temos uma pirâmide onde um punhadinho tem tudo e a grande massa é escrava, quando você dá conhecimento para a massa, você derruba a base da pirâmide e para ele só vai escolher cair. E isso que gera perseguição no meu trabalho, gera perseguição com a gente. E é o que eu acho que as pessoas têm que ter acesso a mais conhecimento, ao entendimento de como funciona essa realidade. Porque a gente sabe que o mapa, ele não é o território. O que você quer dizer com essa frase, o mapa não é o território? Que é uma frase que você comentou no nosso questionário e, assim, achei sensacional. E olha como são as coisas, né? Os conteúdos, eles, aqui na nossa conversa, né? Começa e vai se ramificando, vai entrando, emaranhado. Está tudo conectado. Então, essa frase, o mapa não é território. O que significa isso? Isso é incrível porque a gente cresce. O que a Matrix faz? Por que a Matrix, ela engana as pessoas? Porque ela passa um mapa que não é o território. O que é esse mapa? Quem que constrói esse mapa? Matheus, de onde que surge esse mapa? Quem é o arquiteto? Quem é o arquiteto desse mapa? Veja bem, nós construímos, nós somos instruídos através da escola, através da família e através da cultura. A escola diz para você, fulano, se você tirar boas notas, se for um garotinho exemplar, você vai ser bem sucedido. Quantas pessoas vocês conhecem que tiraram ótimas notas e hoje têm uma vida confortável? Conta-se nos dedos. Eu tô um tempinho, uma semana aqui em São Paulo, e eu conversei com pessoas incríveis dentro do Uber. Poliglotas, engenheiros, arquitetos, todo tipo de profissão, com um grau de conhecimento incrível. Mas se a escola diz que se você fizesse todas essas formações, você teria um excelente resultado, cadê o resultado acima da média dessa galera? Mas, Matheus, qual que era a verdadeira intenção da escola? Formar trabalhadores. O que é formar? Tomar forma. Vai blocando as pessoas, sabe? Fábrica de blocar as pessoas, vai blocando, vai formando as pessoas. Matheus, então você quer dizer que escola é ruim? Não. Escola é necessário para você poder construir um raciocínio, poder crescer como pessoa. Mas é importante você olhar fora da escola. Aí, qual que é a próxima camada disso? É a bendita da cultura. Aí a cultura diz que dinheiro é ruim, que rico é mal, que quem tem prosperidade está enganando os outros. Isso não é 100% verdade. Tem muita coisa ruim, mas a grande maioria é boa. Então, quando você liga a sua TV... Matheus, o que é essa cultura? Quando você liga a TV, tá lá a novela, o jornal. O que o jornal te passa? Só catástrofe. Para quê? Para que você enxergue o mundo daquela maneira. Com medo. A forma como você enxerga o mundo é a forma como o mundo retorna para você. O colapso da função de onda é da intenção do observador. Não é só o observador. É a intenção do cientista que estava fazendo o experimento, que observou o experimento, que colapsou a função de onda em partícula. Então, quando você só consome porcaria, essa é a verdadeira palavra, você vai enxergar o mundo dessa maneira. E se enxergar também, né? Dessa maneira. Se enxergar também. Isso é tão sério que você fica assistindo o jornal ali, roubo, morte, roubo, morte. Aí, quando você sai na rua, você fica realmente abismado, com medo de ser roubado, com medo de ser morto. Aí a gente entra numa próxima camada, que é a família. Essa camada,
as pessoas não têm culpa dela, a família não tem culpa. É a famosa lavagem cerebral. Então, é passado de vó para mãe, de mãe para filha. Então, essa lavagem cerebral é que, olha, seja certinho, seja bonzinho, abaixa a cabeça para as pessoas, não retruca, não. Passa, inclusive, as crenças limitantes de que dinheiro é ruim, de que dinheiro não é mal. E eu falo isso por experiência própria. Minha mãe sempre dizia que dinheiro é sujo, que tem que lavar a mão depois que você tocar em dinheiro. Caramba, ela falava isso. Falava isso, que empreender é ruim. Como que empreender é ruim? Você vai dar emprego para as pessoas, você vai ajudar, você vai segurar todo o BO de imposto, de tudo para você. Empreender é maravilhoso, porque realmente tem pessoas que precisam de oportunidades para poder trabalhar, desenvolver seu talento. O que seria dos atores se não tivesse os produtores de filme? O que seria da gente para divulgar o nosso trabalho se não fosse vocês com um programa como esses? Então, a gente tem várias camadas que a Matrix impõe e vai moldando a mente das pessoas. Logo, se você não se enxerga como alguém de potencial, como alguém bom, você não vai ser alguém bom. Aí mantém o status quo da maneira que está. E isso é sacanagem que fazem para as pessoas. E ainda o território? O que seria o mapa e o território? O território, obrigado por você ter me lembrado, Ricardo. O território é exatamente quando você vai desbravar isso. Então fala assim, empreender é lindo, é maravilhoso, você vai comprar sua Ferrari. Não, gente. Você vai ficar sem dormir, você vai ficar triste, um funcionário vai estar com um problema, você não pode exigir dele, você tem que ter compaixão com ele, saber que ele não teve um dia bom, acabou de ter um filho, não está conseguindo dormir direito. Então, assim, falaram que empreender era um mar de rosas, mas quando você vai para a prática, você vê que não é. Entendi. Tudo que a Matrix passa para as pessoas é um mar florido. Então, falaram para você que se você estudasse certinho, fizesse tudo, você ia ser rico, você ia ganhar dinheiro. Mas quando você vai para o mercado na prática, você vê que não é isso. É tudo diferente. É bem diferente. Aí você vê que tem o quem indica. Aquilo que você aprendeu na faculdade, quando você vai aplicar no campo prático, não é isso. E eu falo isso como estudo de causa. Porque eu comecei a trabalhar num jornal lá da minha cidade, no interior, e eu aprendi tudo na prática ali. Eu comecei limpando o chão, varrendo, depois eles pagaram um curso para mim, para eu aprender a fazer design. Ali eu comecei a fazer o design do jornal, e ali eu fui aprendendo. Aí, depois de algum tempo, veio um estagiário de uma família bem renomada lá na cidade, porque eles tinham condição de pagar a faculdade e tudo. E a hora que ele chegou, eu tive que ensinar tudo para ele, porque nada do que falaram para ele na faculdade se aplicava na área física. Inclusive, quem está ouvindo esse podcast aqui, comenta aí embaixo aí se vocês já passaram por isso. Você estudou muito uma coisa, a hora que você foi para a prática, você falou assim, mas tem alguma coisa meio diferente? Isso vai se ramificando em todas as áreas da vida, entende? Então, tem que tomar cuidado e tem que questionar. Eu acho que o senso crítico dentro de si, a centelha divina, ela consegue apontar aquilo que é real e aquilo que não é real. Tem que saber ouvir, né? Tem que saber ouvir, tem que conversar com as pessoas mais simples e entender qual que é o verdadeiro território. Entendi. Mas aí você falou que tem a escola, né? A cultura, e eu acredito que depois disso vem a religião, né? Nesse mapa que prende as pessoas na Matrix. Isso, a religião, ela vem junto com a família, né? Porque nós brasileiros, nós temos a nossa fé e tá tudo bem. Acredito que tem igrejas muito sérias que cumprem um papel importantíssimo na sociedade, como também tem igrejas bem complicadinhas. E muitas vezes o mapa que a religião passa não é um mapa condizente com a realidade. Porque a gente vê ali no Velho Testamento um Deus que pune, um Deus que destrói, e no Novo Testamento um Deus de amor. Poxa, então um Deus que manda sacrificar seu filho em prol dele, essa não é a verdadeira fonte criadora. No Velho Testamento, né? A gente não é. Aí veio Jesus no Novo Testamento ensinar o que era o amor. Como funciona o amor. E entra dentro daqueles sintomas da transição planetária. Porque a transição planetária começou quando o Cristo pisou na Terra para poder nos dar o exemplo do que deveria ser feito. Obviamente que a gente não consegue replicar como Jesus fez. Mas o primeiro passo, é por isso que é uma escola. O primeiro passo é começar de acordo com aquilo que nós conseguimos, com a justa medida que nós temos. Quanto mais nós sabemos, mais é cobrado. Então, se vocês, como inteligente que vocês são, têm a capacidade de criar um programa desse para poder difundir o trabalho de outras pessoas, essa é a responsabilidade de vocês. Se eu tenho um conhecimento que mudou minha vida e eu não passo isso para frente, essa é a minha capacidade, eu estou indo contra a minha capacidade. Então, a cada um lhe é dado conforme lhe cabe. Ninguém carrega um fardo maior do que pode carregar. Então, a fonte criadora sabia disso. Você até teve uma experiência, né? Você teve uma grande transformação através... Quando você entendeu tudo isso, que você era uma pessoa
evangélica e tal, se você puder contar pra gente como que foi esse processo de transformação que você passou. Sim. Bom, desde a infância, eu tive a mediunidade aberta. Certo. Então, eu era atormentado por espíritos. E uma situação, não sei se é de interesse do público, mas do 0 aos 7 anos, Com certeza. as crianças, a sua consciência, ela está encarnando no seu corpo. Já percebeu como a gente tem dificuldade, do 0 aos 7 anos, lembrar as lembranças da infância, uma ou outra, alguma coisinha? É difícil mesmo. Por quê? Porque do 0 aos 7 anos, a sua consciência, o seu perispírito está acoplando no corpo. Então ainda tem muito mais da fonte criadora do que do seu ego, da sua personalidade. Então, nesse período, eu via espíritos, eu era bem atormentado mesmo, fui uma criança muito rebelde, muito peralta, tenho cicatriz de bicicleta, era uma loucura, era um inferno mesmo. Mandava chamar minha mãe na escolinha. É porque era muito complicado para mim. Aí chegou uma bela situação do qual eu me lembro, é por isso que eu tô falando de 0 aos 7 anos, que eu encontrei um senhor morto lá na minha comunidade. Para quem não sabe, eu vim de uma comunidade. Eu não gosto de chamar de favela, pessoal, porque as pessoas lá se ajudam muito, estão sempre juntos compartilhando as coisas. Então, eu gosto de chamar de comunidade. Eu vim da comunidade e eu encontrei esse senhor morto no banheiro, ele teve um infarto, e eu fui e comuniquei às pessoas que isso aconteceu. Só que o bendito do espírito do senhor ficou me atormentando e eu chorava dia e noite, acordava de madrugada assustado. Ele aparecia pra mim, fala com minha família que eu tô bem. Olha, eu que descuidei, tive um infarto. E isso ficava me atormentando. Aí minha mãe, eu não sei como que fala aqui em São Paulo, me levou numa benzedeira, que é o que chama lá no interior de Minas. Sim. A benzedeira. E aí ela começou a fazer um trabalho comigo para poder fechar minha visão espiritual. Isso foi muito positivo. Até que em 2020, quando eu já tinha me tornado evangélico, eu comecei a ter sintomas de mediunidade. Então, em cultos de libertação... Voltou, então, em 2020 ele voltou parcialmente. aflorou. Sim, voltou parcialmente. Aí eu comecei a ver que realmente quando o pastor dizia mandar aquele espírito embora, que estava atormentando aquela pessoa, e aquele espírito não tinha ido embora. Aí eu queria entender o porquê que isso acontecia. Então eu comecei a estudar o espiritismo, fui ver como isso funcionava. Depois eu passei pela Ubanda, eu aprendi muito com os pretos velhos, Pombas Giras, eles são incríveis. Pude aprender com eles. E por fim eu cheguei numa espiritualidade livre, que é onde meu coração sentiu paz, porque eu não queria mais estar fechado dentro de uma religião. Porque uma religião, ela constrói o seu paradigma. Então, quando você se fecha dentro de um paradigma, você não está mais aberto às possibilidades. Por quê? Porque você passa a enxergar o mundo através daquele paradigma. Então, quem não está de acordo com sua religião é um pecador. Quem não está fazendo a caridade, não presta, mas não é assim. Cada um ajuda da forma que pode. Um ajuda com conhecimento, outro ajuda com mantimento, outro ajuda com um ouvido amigo. Eu nunca esqueci. Uma vez que eu estava precisando muito, minha primeira empresa, ela tinha dado errado, quebrei, fiquei endividado, devendo para um outro empresário da cidade. E a coisa que eu mais queria era um ouvido amigo para poder desabafar. E o preto velho falava, ô filhozinho, volta aqui para você falar comigo, tá? Você não tá desamparado, não. Volta aqui para você falar comigo. E ali ele ia cuidando de mim, passando sabedoria, me ensinando. Então, assim, às vezes ajudar é apenas ouvir uma pessoa. Você não precisa ter R$1 no bolso. Se você conseguir ouvir uma pessoa com sinceridade, já basta, na minha opinião. Sim, entendeu? total. E muito legal. Obrigado pela sua compartilhar aqui, né, sobre a sua história de vida. Tem um tema interessante que você fala aqui, que tudo acontece, em primeiro lugar, na 4ª dimensão, para depois se materializar na 3ª, Rosa. Eu achei interessantíssimo isso. Porque nós que estamos aqui, né, na 3ª dimensão, 4ª dimensão, né, a gente fica meio querendo saber as demais, né? Mas pensando que é de trás para frente, se você pudesse explicar essa questão. O que acontece? Nós vivemos num mundo de 3ª dimensão. O que é a 3ª dimensão? É os quadradinhos, é a materialidade que a gente vive aqui. Só que nós somos um espírito de 4ª dimensão. Nós somos uma alma usando um corpo físico. Esse corpo físico você tem que dar ele comida, você tem que lavar todo dia, você tem que cuidar dele. Sim. Logo, esse corpo físico ele é passageiro, vai voltar para a Terra. Mas a sua alma continua, vida após vida, vai desenvolvendo. Então, o verdadeiro colapso, o verdadeiro crescimento, ele acontece na 4ª dimensão, que é com a sua consciência que é eterna. Então, tudo acontece primeiro na 4ª dimensão. Mateus, o que é a 4ª dimensão? É o abstrato. É os seus pensamentos e os seus sentimentos, que vão gerar as suas atitudes, que são de 3ª dimensão.
Então, quando você sente no seu espírito, quando você pega uma informação da sua alma e o seu cérebro, ele reproduz na sua língua atual, português, inglês, espanhol, o que seja, aí você puxou da sua quarta dimensão para a sua terceira dimensão para poder executar aqui. É daí que vem o campo das ideias. É aí que surge nos microtúbulos do seu cérebro a informação, né, da quarta dimensão para você poder utilizar na terceira dimensão. Vale ressaltar que nós somos seres de quarta dimensão. Mateus, por que nós vamos da transição planetária para a quinta dimensão? Porque é a nossa consciência que evolui. O nosso corpo, ele vai ficar aqui. Ele é uma bênção. Hoje eu tô de Mateus Amorim, meu corpo aí, Ana. Tô usando, né? Sim. Mas, assim como já fui outros e vou ser na eternidade. Então, tudo acontece primeiro na quarta dimensão. Seus sonhos, seus objetivos, para que você materialize eles na terceira dimensão. E como que a gente pode conectar com um campo diferente na quarta dimensão? Porque muitas vezes as nossas ideias, às vezes elas estão meio erradas, meio fragilizadas, meio, sabe? Como que a gente consegue trocar essa sintonia? Bem, você quer dizer o seguinte, você começar a pensar numa quarta dimensão ao invés de pensar em terceira dimensão? Isso. Você não falou que o campo das ideias, ele surge primeiro na quarta dimensão? Só que muitas vezes as ideias que acabam vindo para nossa mente não são ideias, igual você está falando, ideias que te levam para frente, ideias que te fazem crescer, são ideias que te jogam para baixo. Então, talvez o problema raiz lá está ali no campo das ideias. Como que a gente pode conectar com o campo acima, entendeu? Um campo melhor. Bem, isso é interessante dizer pelo seguinte. A nossa consciência, ela já traz memórias gravadas de outras encarnações. Uhum. Ok? Ah, Mateus, mas eu não acredito em vida passada. Ok, vamos partir do ponto que você estava no plano espiritual e você encarnou na barriga da sua mamãe. Beleza? Ali você trouxe impressões. Ah, Mateus, eu ainda não creio que tinha uma vida antes de eu nascer. Ok, pelo menos você é, no mínimo, 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Você tem células da sua mãe e células do seu pai. Então, você traz informações, de informações mesmo. Suas células, elas armazenam informações. O elétron é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, na informação do elétron, no campo de onda do elétron, tem a informação. Então, você traz essa informação com você. Logo, você pode vir de uma família que você tem a tendência de pensar mais negativo. E aí? Você era uma pessoa positiva, encarnou e começou a pensar negativo. O que você tem de fazer? Começar a reprogramar. Reprogramar essa questão. Ah, Mateus, então, mas como que eu faço para pensar em quarta dimensão? Como que um ser de luz pensaria? É isso que eu quero perguntar para vocês. Como que um ser de luz pensaria? Agradecendo por tudo. Pelo oxigênio que você respira, pela vida que você tem, pelo miojo que você come à noite. Porque eu já comi muitas vezes miojo à noite. Sim. Você acorda com um buraco no dia seguinte da barriga de mais fome ainda. Mas é agradecer pelo que você tem. Por que a fonte criadora iria trazer mais para você se você não é grato pelo que você tem? Não há motivo. Se você não gosta daquilo Essa é uma que você lei tem. divina, então. Essa é uma lei divina. Existem 4 forças fundamentais que regem o planeta Terra, comprovado pela ciência. Força fraca, força forte, vibração... deixa eu arrumar aqui, por favor. Força forte, força fraca, gravidade e eletromagnetismo. Então, ela se encaixa nessa quarta lei, que é o eletromagnetismo, que é o que Jesus ensinou do planta, colhe, que é o causa e efeito. Então, aquilo que você quer para sua vida, primeiro você faz ao seu próximo. Assim como você se vê, assim você se torna. Aí a gente vem para toda aquela gama de livros de autoajuda, Napoleão Hill, todos que vêm falando que assim como você se enxerga, assim você se torna. É exatamente isso. É interessante ressaltar que, enquanto a gente vê defeito naquele político corrupto, naquela pessoa má, um ser de luz não vê esse defeito. Por quê? Porque ele só enxerga qualidades. Então, ele vê nos outros as coisas boas dos outros. Quando você vê as coisas boas nos outros, é sinal que você vê em você também. Se você vê em você também, é isso que vai voltar para você. É aí que tá amar o próximo como a ti mesmo. Porque você vai ser amado. Entendeu? Por isso que o julgamento é uma das grandes barreiras para, né? Para a transição planetária também, certo? Quem julga não está preparado ainda, né? Quem julga... Bom, quem sou eu na fila do pão para falar de julgamento? Mas eu tenho uma coisa que eu adoto para mim, é o seguinte. Sempre quando eu me deparo com uma situação, principalmente aqui em São Paulo, sempre quando eu me deparo com uma situação de desigualdade social ou com alguém que não está fazendo algo tão legal, eu sempre digo para mim mesmo, eu não tenho todas as informações sobre isso para julgar a respeito.
Eu não posso julgar a respeito porque eu não sei tudo sobre isso. Aí eu me livro do julgamento, eu não fico pesado. Quanto mais você julga o outro, mais você se julga. Quando você é crítico com os outros, é porque você é muito crítico consigo mesmo. Exato. Aí você fica pesado consigo mesmo. Isso não vale a pena, entendeu? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, o caminho... eu não vou conseguir julgar, Matheus, que eu adoro uma fofoca, eu adoro um negócio. Beleza, mas começa a olhar pra você e pensar, eu não tenho todas as informações sobre isso, então eu não vou falar sobre isso, não. Pronto. Então, o caminho para parar de se julgar tanto, de ser aquele juiz tão rígido consigo mesmo, é você parar de julgar os outros. Fazer esse exercício tem que se tornar um hábito. Muito bom, hein, Rosa? Nossa, é exatamente isso. Tem que se tornar um hábito de você abrir mão Parte de você. do julgamento, parte de você. Eu não tenho todas as informações sobre isso, logo eu não vou julgar. É assim. Então, às vezes você vê um conteúdo, alguma coisa, e fala assim, nossa, será que é assim mesmo? Bom, eu não tenho todas as informações sobre isso, eu respeito essa pessoa. Pronto, próximo. Sim. Próximo, e vai. Porque Jesus não julgaria a gente. Jesus não julgaria a gente. Um preto velho não julga a gente. Entendeu? Então, Como um ser de luz pensa, né? Como você um ser falou. de luz pensa. Ele não julga a gente. Existe isso. Então, por que a gente vai julgar o outro? O outro tem um conglomerado de informações que ele traz das células dele, que ele traz da vida passada, ainda chegou aqui, a Matrix ainda cagou na cabeça dele, essa é a palavra. Então, você tem que... Se não vai ajudar, não atrapalha, entendeu? Mas então, se o ser de luz não nos julga, onde é que foi ensinado para nós, em que momento foi ensinado para nós, em que nós precisamos ficar nos propriamente julgando? Porque diversas religiões, né, principalmente o cristianismo, falam toda hora que nós somos pecadores. Nós sermos pecadores significa que nós fizemos um auto-julgamento e concluímos que fizemos coisas erradas. Estamos pedindo desculpas por isso. Isso é admitir que somos pecadores, certo? Eles até falam que as crianças já nascem pecadoras, né? Pois é. Então, meu ponto é, se o ser de luz não nos julga, por que que nós somos instruídos a estarmos nos julgando? Excelente Muito questionamento. Muito bom. Bem chave isso, né? A psicologia mostra pra gente que do 0 aos 7 anos, a criança ela tá em desenvolvimento. E a espiritualidade mostra pra gente que do 0 aos 7 anos, a consciência tá acoplando o corpo. Então, já percebeu que quando a criança entra na adolescência, ela se transforma? Por quê? Porque ela assumiu a verdadeira consciência de quem ela realmente é. É por isso que você tem 3 irmãos de 1 ano de diferença um do outro. A hora que eles se tornam adolescentes, mudou completamente. E cada um tem uma personalidade. Então, quando a gente está na infância, do 0 aos 7 anos, a gente aprende o que é julgar para poder ter cuidado. Então, fulano, não coloca a mão na tomada, porque senão você vai levar choque. Então, a gente aprende esse julgamento. Aí, quando a gente cresce, entra a nossa religião e vai nos ensinando a julgar a nós mesmos a nossa conduta. Para quê? Para que nós possamos ser mestres de si mesmos. Mas a forma como foi passado isso através do livro sagrado não é uma forma tão legal. Por quê? Porque alguns líderes religiosos usam isso de forma indevida para poder manipular as pessoas. Entende? Então, é complicado isso. Entendi. Mas não é isso que Jesus queria da gente, essa autocrítica. Porque senão vai sobrar quem? Entendi. Mas eu não vou, vocês vão sobrar? Porque não vai, porque eu tô errando. Entendeu? Entendi seu ponto. Então, talvez os seres de luz querem uma autocrítica em favor da nossa melhora, da nossa evolução. Certo? É o que a gente chama de autopercepção. Autopercepção. A sua conduta. Então, tem quem nós somos, tem quem os outros pensam que nós somos e tem quem nós achamos que nós somos. E tem quem os seres de luz nos veem, né? Isso, a forma como eles nos veem. Então, normalmente a gente se acha top, né? Mas os outros, muitas vezes, olham pra gente e falam, isso aí... Beltrano é filho de ciclano, você não vai dar em nada na vida. E não é verdade. E aquilo que a gente acha da gente mesmo pode se tornar verdade, mas também não é uma verdade absoluta. Agora, quem realmente nós somos e quem realmente a fonte criadora enxerga em nós e os seres de luz enxergam em nós, esse é realmente quem nós somos. Essa é a vivência da nossa alma. Isso é realmente quem nós somos. Aí está o verdadeiro. Aí está quando você deixou o ego de lado e se tornou um com o todo. Se unificou com a fonte criadora. Porque esse é o seu real. Aí já não tem mais julgamento, não tem mais preconceito. Você simplesmente é. E como você é, você enxerga no outro a beleza de ser e não de ter. Entendeu? Sim, mas isso tudo que você está falando pode ser muito bonitinho para quem só ouve, né? Agora, quando a gente entende de fato essa união, acho que o grande ponto, o cerne da questão é como identificar que sim, você já é
E sim, você é parte do todo. Algo interessante da gente pensar a respeito é o seguinte: a cada momento que a gente está evoluindo, a gente está se limpando. Essa é a verdade. Então, em algumas áreas, você consegue saber que você já se limpou. Então, entre ajudar um irmão que precisa e comprar um relógio de marca novo, o que você acha que a centelha divina faria? Entendeu? Então, se você escolhe ajudar o irmão, pronto, isso aí você resolveu. Na área de relacionamento, entre você atacar o seu parceiro, trair, fazer as coisas, o que a fonte criadora faria? Faria isso? Ou respeitaria e preferiria até terminar o relacionamento? Então, ela preferia dar um fim no relacionamento para construir outros. Entende? Então, essa é a maneira. Então, eu não acredito que a gente esteja 100% unificado. Nós vamos unificando no caminho. Entendeu? A gente vai se limpando no caminho. É como um banho que a gente vai tomando e vai limpando cada parte do corpo. Entendi. Então, ao longo do trajeto, estaremos caminhando para se unificar com a fonte de luz. Exatamente. Não que já somos. Não que já somos. Se os próprios uma seres dúvida de luz, difícil mesmo. Se os próprios seres de luz nos dizem que eles ainda estão em evolução, quanto mais a nós que ainda estamos presos na pirâmide de Maslow, nos degraus, entendeu? Entendi. Mas eu queria voltar na questão lá dos pecadores. Você vê algum benefício em instalar um programa de eu sou pecador? Existe alguma coisa que traz de benefício ou ela só te joga para baixo? Benefício só para quem fala que você é um pecador, né? Por quê? Porque aí existe uma premissa no marketing que é o seguinte: você bota o problema para poder te vender a solução. Então, se você é um pecador, você tem que buscar salvação a qualquer custo. Então, você está disposto a entregar tudo. Mas, assim, trazendo para uma vertente, a minha intenção que é de forma alguma desconstruir sua caixinha, tá? A minha intenção é estar dentro da sua caixinha junto com você. É que quando se fala pecador, é uma forma de dar um nome, de botar um carimbo de que, olha, a gente tem muito erro, olha, a gente tem muito falha. O caminho é se livrar dessas falhas, ou seja, se livrar desse pecado. Esse é o verdadeiro significado. Que é lindo, né? Que é indo. Que é lindo e totalmente válido. Isso, mas que infelizmente alguns líderes religiosos usam de maneira maldosa, né? Para poder ter um benefício próprio. Mas se pudéssemos classificar a nossa evolução, poderia falar sim que nós temos pecado. Porque é muito mais fácil falar para a pessoa que ela tem pecado do que elencar para ela defeitos, elencar para ela atitudes, elencar para ela os comportamentos que ela tem. É muito complexo. Então, se você fala só pecado, ela vai entender o que ela está tentando resolver nela mesma. Que ela pode entrar numa mente de vítima, né? Que é o que eles querem. Aquele governo que a gente estava falando de antes, toda essa matrix, eles querem que nós, seres humanos, nos vejamos como vítima, como uma ovelha que está indo para o abate, um rebanho. Todos nós somos padronizados. Como você falou lá, que é como se fossem as caixinhas. Quando a gente vai para a escola, eles padronizam as pessoas para ninguém questionar nada. O professor falou, as coisas têm que ser como ele falou. Se você questionar, aí já começa a ser um problema, né? Se questionar, vai para a secretaria. Se questionar, antigamente você tinha uma reguada na mão. Pô, tinha que pôr o joelho no milho. milho. Não é da nossa época, mas a gente já ouviu isso, que não é boato, né? Mas qual é a importância desse questionamento, então, é que tá aí. Para as pessoas que estão lá em casa, às vezes elas têm essa visão, mas será que elas questionam? Tem que questionar literalmente tudo. Questione tudo. Essa é a premissa. Questione tudo. Aquilo que é verdadeiro funciona. Porque o mapa não é o território. Então, aquilo que é verdadeiro funciona. Ponto. Aí você vê uma pessoa falando determinada coisa no YouTube, bota ela em prática, vai ver se funciona. Se você vai ficar só meditando e vai ficar rico, vai lá ver se funciona. Entendeu? Testa, vai ver se funciona. Será que falta mais alguma coisinha? Será que realmente meditar dá resultado? Ok, mas será que não falta outras fatias da pizza para poder complementar? Como uma habilidade, como um senso crítico, como um estudo de mercado, como uma ideia legal. Entendeu? Agora, essa questão do pecado, a Matrix, ela implanta isso de forma muito forte. Por quê? Imagina que você tem uma dívida, você fez um empréstimo, você estava ferrado, você precisou fazer um empréstimo, e essa conta nunca termina. Caramba, é perfeito. Imagina, você vai pagar uns juros a vida inteira, né? Sim. Então, você mantém a pessoa na sua cordinha ali. Eu chamo de cabresto de cavalo. Sabe quando você bota o cavalo ali no reio
e vai. Lá no interior a gente tem muito cavalo, né? Sim. Ainda, mas não em uso, ok? Na fazenda. Sim. Então, é dessa forma. Então, você conduz muito mais rapidamente uma As população massas. que tem medo, uma população que está debilitada. E aí mantém aquela pirâmide que você estava falando no começo, Mantém né? a pirâmide da sobrevivência. É isso que acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do que é o pecado. O pecado é moldar nós mesmos para se tornarmos pessoas melhores. E não como uma culpa. Você acha que Jesus chegaria para você... Ó, fulano, você tá pecando, hein? Ó, fulano, você fez isso aí, ó, você presta atenção. Não, Jesus não fez isso. Se ele abraçou a prostituta, quanto Exato. mais você que mentiu, entendeu? Não é esse o caminho. O Que ele caminho é ensina moldar o a si mesmo. perdão, né? Ele ensina o Exatamente. perdão. Sempre quando vocês virem algo e sentirem dúvida, coloque em prática. Porque, normalmente, o que a Matrix te passa, faça o oposto que vai dar certo. Quantas pessoas vocês conhecem que não têm estudo e são ricas e se deram bem na vida, mas não tiveram estudo, mas foram trabalhadoras, honestas, empíricas, trabalhou bastante, ajudou muitas pessoas, Muito. mas não tiveram estudos. Contratou pessoas que tinham estudos. Estudar é importante? É muito importante estudar. É por isso que a gente compartilha a expansão de consciência. Mas o mapa não é o território, então tem que tomar cuidado. Então, assim, desde o gari pode se tornar alguém extremamente próspero, até um acadêmico PhD pode se tornar também alguém próspero. Não é 8 ou 80. A questão é, questione aquilo que está ouvindo e teste para ver se vai dar certo o mapa que eles estão te passando. É isso. E a gente falou agora, né, dessa questão do pecado e tal, mas também tem muito, olhando agora para o pessoal que se diz mais livre, tem muitos médiums que eles têm um discurso meio que para, às vezes, alimentar o próprio ego. Você concorda com isso? Concordo. Eu fico abismado a hora que eu vejo o médium falando bem de si. Ele tá canalizado, supostamente canalizado. Aí Como o se ele espírito... fosse um ser superior aos outros. Eu já vi gente canalizando Jesus, pelo amor de Deus. Quem estuda física quântica entende que a frequência de uma consciência cósmica como de Jesus não consegue entrar em ressonância com a frequência de 20 mil hertz por segundo de um corpo humano, por exemplo. Não vai conseguir, entendeu? Então, quando eu vejo um médium que está canalizado, falando bem do próprio cavalo, do próprio canal, eu me questiono. E aí? Porque não é assim que funciona, entendeu? A gente está aqui para trabalhar. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava mais aqui lapidando a si mesmo. Então, tem que questionar essa questão. Não dá para ficar só no eu acredito fielmente. Uma coisa que mudou minha vida foi entender que espírito não é dono da verdade. É aí que a gente entra em setas do maligno, né? Quando você disse de pensamentos negativos, Maurício. É exatamente isso, que esses espíritos, eles mandam seta, o que a Bíblia chamou de seta, para a nossa cabeça. Então, Seta? Setas do maligno que você é o falou? que se fala na Bíblia, setas do maligno. A Aham. Bíblia deu um nome disso, mas a gente sabe que é quando um ser chega perto de você, acopla e começa a te mandar pensamento negativo. Faz isso, Um faz encosto. aquilo. O que chamou de... o encosto, o espiritismo chamou de obsessor. Ah, tá, entendi. Entendeu? São outras O nomenclaturas. evangélico chamou de demônio. Entendi. É exatamente isso. Eu gostei do Flechas do Maligno. Então, as setas do maligno, isso aí. E aí? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas influências, sim. Então, há alguns médios que canalizam esses espíritos. Vocês têm que lembrar o Sério? seguinte, se a gente está numa escola, se tem gente falando coisa positiva para te ajudar a passar de ano, também tem coisa, aquele amiguinho tentado que está tentando te ferrar para você não passar de ano, porque Então, aí vai cair o poder. Tem um cara que tá querendo te levar pro bar. É, exatamente. Tem o cara tentando te levar pro bar, tem a pessoa tentando te sabotar. Então tem que tomar cuidado, porque isso não é benéfico para eles. Quando você tá triste, você alimenta esses espíritos negativos com a sua energia triste. Do outro lado, a moeda de troca que nós temos aqui na terceira dimensão é o dinheiro, é a moeda. Do outro lado é a sua energia. É o que os chineses chamam de Qi. Sabe o Qi que tem nos desenhos animados, Ki, Goku, né? o Ki? É exatamente isso. Eles se alimentam disso. Então, tem que tomar cuidado. É por isso que quando Seria vai tipo fazer... a nossa energia vital, assim? É a nossa energia vital. Porque a energia da alma humana, ela é muito mais forte do que a energia só da pessoa que não tem ainda um corpo. Por quê? Porque a energia da mãe terra que nutre o seu corpo vivo. Você não precisa de oxigênio, você não tem mais átomos de carbono, isso é da terra. Então, a sua energia, ela alimenta esses seres do outro lado. É por isso que quando vai se fazer um trabalho de magia, você oferece frutas, você oferece, às vezes, infelizmente, até carne de animais, o que eu não concordo, respeito, mas não concordo. Tem muita gente que faz isso, né? Tem.
Infelizmente, por quê? Porque esses espíritos precisam dessa energia. Mas a gente por isso, então. está não sabia. evoluindo. A gente está evoluindo e a gente tem que começar a ter senso crítico. Qual que é o futuro? O futuro é que nós sejamos médiuns de nós mesmos, analisemos a nós mesmos. Por quê? Porque no final dessa transição planetária, os alunos têm que ter passado de ano. Como que você se passa de ano? Se formando. Para você se formar, você tem que saber legislar a favor de si mesmo e a favor dos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem de olhar para si mesmo e ter o seu senso crítico de que você sabe o que é real do que não é real. Porque, se você perceber, começou a desencarnar muitos seres de luz que fizeram muitas coisas boas aqui na Terra. Porque tá chegando o momento final dos alunos fazer o TCC da faculdade para ver se vai passar ou não. Então, tente tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o futuro não é haver mais canais de mediunidade. A gente tem alguns tipos de mediunidade, né? A gente começou ali com a mediunidade de trabalho muito forte, onde o médium ele saía e o espírito acoplava 100% e o espírito falava, ajudava, amparava as pessoas e então o médium voltava à consciência, ele nem sabia o que tinha falado. Depois a gente vem com uma semi-mediunidade, que é o quê? O espírito está falando, mas a pessoa que está canalizando, ela sabe o que o espírito está falando e pega em partes. E o terceiro ponto final da mediunidade é quando você vê como funcionam as duas realidades ao mesmo tempo e traz essas informações da quarta para a terceira dimensão para poder viver em ressonância com a fonte criadora na terceira dimensão. Então você não vai precisar mais de um intermediador. É por isso que nós já estamos trabalhando na transcomunicação instrumental, que é, sabe quando a gente tem um rádio que você gira o dial, você pega uma radiofrequência, alguma coisa, né? Sim. Então essa transcomunicação lá no futuro, lá na frente, nós vamos conseguir comunicar com a quarta dimensão através de aparelhos eletrônicos. Hoje já tem pessoas trabalhando nisso. Caramba. Ou seja, Já seria acontece. a ciência e a espiritualidade, elas encontrando num ponto em comum? Unificadas. E esse é o objetivo do meu canal Luz Atômica, é Aham. trabalhar a ciência da espiritualidade, a unificação desses dois polos, porque qual que é a diferença da ciência e espiritualidade? O que a ciência faz? Ela explica o que a espiritualidade já falou há muito tempo. Então, a espiritualidade vem na frente e a ciência vem comprovando atrás tudo aquilo que a espiritualidade já falava há mais de 2000 anos atrás. Como os filósofos falavam do átomo, né? Então, a ciência comprovou o átomo. Agora, em 2013, saiu a primeira fotografia do átomo comprovado. Mas Demócrito já falava isso há muito mais de 2000 anos atrás. Então, a ciência ela vem comprovando. E nós vamos chegar num estágio, num futuro. E é para isso que eu trabalho, onde a ciência e a espiritualidade elas vão se unir. Nossa. E a justiça vai ser feita. E as boas coisas na Terra vão acontecer. E a gente vai ter uma igualdade melhor. As coisas vão fluir de uma melhor maneira. Então, a física quântica ela não vai ser mais só usada para eletroeletrônico, celular, pedágio, como já é usado. Mas ela vai ser usado como terapia de cura, como terapia mental. Porque quando a pessoa ela eleva a vibração dela, o espírito que está tentando contra a vida dela, que está botando flecha maligna nela, não consegue entrar em ressonância. Mateus, como sair de desobsessão? Simples, suba sua vibração. É como o dial do rádio. Se você está numa frequência e o espírito está na mesma, ele entra em ressonância com você. Na física quântica, a gente chama isso de interferência construtiva. Quando um pico de uma onda entra em ressonância com o pico de outra onda. Agora, se você está numa faixa de frequência e o espírito está em outra, esquece, ele nem te vê. Aí que a gente entra na realidade paralela, que o nobre Bashar sempre diz, que são frequências de realidades diferentes uma das outras. Então, o meu papel aqui é trabalhar essas duas áreas para poder trazer esclarecimento da melhor forma que eu puder, com o pouco que eu sei e com o pouco que eu estudo no plano espiritual, para poder ajudar as pessoas a terem mais compreensão disso. Eu sempre digo que a gente nunca trabalha para finalidade total. Nós somos apenas mais um tijolinho na construção da nova Terra, da nova era. Então, eu não espero que o meu trabalho seja reconhecido daqui a 50 anos. Eu acredito que os meus netos vão colher os frutos daquilo que nós estamos fazendo hoje, nesse ano de 2025, entendeu? É para isso que a gente trabalha. A gente tá, então, como é o nome? Arando a terra lá, que a gente falou de... A gente está arando a terra para poder plantar. Exato. Inclusive, é importante ressaltar que muitas outras pessoas vieram antes de mim, grandes mestres, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu costumo dizer isso, capinando lote, que a gente fala. Capinando lote. Eles vieram capinando lote com a foice, abrindo o trio para a gente passar. Para que depois, uma nova geração viesse arar a terra e começar a plantar. Para que então uma outra geração pudesse aguar mais essa terra e então uma próxima pudesse colher.
Aí onde a gente já estaria aí depois de 2060, entendeu? Que legal. 2060? Por que essa data? Isso. O Chico, ele trouxe pra gente que em 2057, ele não deixou isso especificamente, ok? E eu também não estou falando em nome de Chico Xavier, porque eu tenho meu trabalho, e o meu trabalho Sim. passa pelo espiritismo, mas eu não sou espírito, não envolve espiritismo. Claro, O tranquilo. Chico disse que em 2057 a gente teria ali a integração do plano físico com o plano, o plano material com o plano espiritual. Que as pessoas estariam fazendo ali a configuração de televisão, isso está escrito no livro dele, e iria encontrar um outro canal, que seria um canal do plano espiritual. A gente sabe que isso vai acontecer. Ou seja, né? o Pode término... não ser 2057, mas a quarta geração do qual eu estou falando vai vivenciar isso. Entendi. O término, Duas então, depois de mim. da transição planetária, a gente pode imaginar que seja por volta de 2057? Bom, a transição planetária, ela não tem um fim em si mesma por agora. Veja bem, ela começou há 2.000 anos atrás. Certo. Então, a gente encarnou trabalhando depois de Cristo, encarnou de novo, e hoje a gente está aqui falando. Então, muito provavelmente, ela vai continuar por mais alguns séculos até que a nova Terra esteja estabelecida. Isso então vai é demorar coisa um bom que ainda tempo. tem tempo. Sim, tem bastante tempo. A gente não estava falando que a gente está se lapidando? Não há como esperar de imediato que uma coisa esteja pronta. Não é um miojo. Tá mais para um macarrão que demora 10 minutos que um miojo que demora 3 minutos, entendeu? Entendi. Vai demorar mais tempo. Só que a gente já tem muitos espíritos sendo exilados daqui, né? Muitas pessoas falam isso. Sim. Mesmo que ainda tem muita coisa pela frente para a gente passar, esse processo já se iniciou, certo? Não é que vai chegar naquela data lá na frente e aí alguém vai apertar um botão lá em cima, pronto, a nova Terra. Ele é um processo que ele tem começo, meio e fim. Exatamente. Veja bem, eu já ouvi algumas declarações de algumas pessoas falando que o umbral está esvaziado. Isso não procede. Não O que eu procede. trago do plano espiritual não procede. Tem muito espírito no umbral. O umbral vai permanecer ainda por pelo menos mais um século aí. O que acontece? Como é transição, é aos poucos. Então, vai sendo retirado. Então, a pessoa desencarnou. Ela está dentro de um quantum energético capaz de suportar a vibração da Terra nesse momento? Fica. Não tá? Vai procurar um outro planetinha para ela continuar a evolução dela. Não é maldade. É simplesmente ressonância. Quem quer fazer guerra vai ficar com quem quer fazer guerra. Quem quer crescer e evoluir vai ficar com quem quer crescer e evoluir. Então, esse é o exílio da transição planetária. Não é um caos. É simplesmente uma seleção natural. Vocês não têm os seus grupos de amigos? Sim. Seus grupos de amigos, você não tem mais ressonância com quem gosta de futebol, com quem gosta de espiritualidade? É exatamente a mesma coisa. Quem gosta de comer pãozinho na chapa, vai comer pãozinho na chapa. Quem gosta Quem de é comer vegano milho vai verde... ficar... É exatamente isso. É aos poucos. Então, isso vai direcionando os espíritos quando eles desencarnarem. Entendeu? Se, por acaso, nós não conseguirmos, nas próximas gerações, que a vibração da maioria dos habitantes se torne uma harmonia, uma vibração que tenha ressonância maior com Gaia, que é o planeta Terra, aí sim, aqueles que conseguiram melhorar a vibração é que vão ser retirados para um próximo planeta. Ou seja, é aí que entramos no Apocalipse que a Bíblia descreveu do famoso arrebatamento, entendeu? Se nós não conseguimos implementar, mas nós estamos trabalhando para ser implementado, se nós não conseguimos, aí sim, nós vamos ser retirados daqui para um novo planeta, para então ficarmos com quem quer comer pãozinho na chapa, ao invés de quem quer matar animal e prejudicar as pessoas. O que seria conseguir implementar? Se você puder abordar um pouco mais profundo? Implementar a harmonia, implementar o amor ao próximo, exatamente as diretrizes que o Mestre Maior Jesus trouxe para a gente. É isso que ele trouxe. Ele veio trazer para nós amar ao todo como a si mesmo, e amar ao próximo como a si mesmo, e amar ao todo acima de todas as coisas. O que isso quer dizer? Que quando você ama o todo acima de todas as coisas, você vai fazer a vontade do todo. E quando você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer maldade ao próximo, porque você não vai fazer maldade em si mesmo. Quem em sã consciência vai mutilar o próprio corpo, a não ser aquele que está sendo invadido o seu livre-arbítrio por um espírito exterior? Então não vai acontecer isso. Entendeu? Então, se por acaso nós não conseguimos, nas próximas gerações, entrar em harmonia, em ressonância, como que se faz isso? Lapidando a nós mesmos. Autoconhecimento todo dia, prática todo dia. Não adianta só falar, prática também.
Se nós não conseguirmos lapidarmos a nós mesmos, aqueles que se lapidaram é que sairão do planeta. E a Terra passará por um momento de provação pelos próximos séculos à frente. Ou seja, ou nós nos classificamos, gabaritamos, passamos, ok? Ou nós vamos ser retirados, porque a Terra vai começar um novo processo, porque nós estamos em quarentena. O planeta Terra se fechou desde que Jesus passou por aqui, para que nós começássemos o nosso ano letivo para poder passar de ano. Foi isso que Jesus veio trazer. Muita coisa do que ele disse foi manipulada. O mestre não veio falar dessas questões. O mestre veio ensinar o que era o amor. Ele é uma consciência superior que parte da consciência dele se desdobrou e entrou num corpo humano. Ou vocês acham que a consciência dele ia caber dentro de um corpo humano? O corpo humano que ele teve foi um corpo híbrido, gerado por engenheiros astrônomicos, por engenheiros de fora do planeta. Então, esses engenheiros, eles pegaram genética de seres extraterrestres, criaram o corpo de Jesus, ele encarnou e ele pôde conter a energia dele dentro desse corpo. Do contrário, o que aconteceria? Quando a gente pega uma bomba atômica e a gente tira ali o nêutron da bomba, o que acontece? Ela explode. Então, a energia de Jesus, ela explodiria o corpo físico. Então, ele não veio completo. Uma parte da consciência dele se desdobrou e acessou o corpo físico, e ali ele nos ensinou na prática o que era o amor. Então, o mestre ele veio ensinar isso pra gente na questão prática. Mas, aí depois dele vem quem? Os discípulos reforçando o ensino. É o reforço do ensino. Depois vem os grandes mestres nos ensinar como colocar isso de novo em prática. E vai repetindo. E repete, 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 repete. Para ver se nós entendemos. Por quê? Porque nós temos o nosso ego muito inflado para as nossas questões pessoais, e tá tudo bem, isso não é um defeito. Veja bem, se você tem seu ego inflado, você gosta de fazer só as vontadezinhas do seu ego, beleza, vai ficar com quem quer fazer só as vontadezinhas do ego. Não tem problema, isso não é errado. Tem que botar isso na cabeça das pessoas que não é errado. Não é errado você ter o seu ego forte para poder realizar suas questões, porque a gente precisa disso aqui no planeta Terra. Nós somos massacrados. Quando você sai de casa, você tem que pegar uma condução, essa condução atrasa, você tem que correr atrás dessa condução. Seu chefe, às vezes, não vai ser amigável com você. Seu amigo vai te trair. Seu parceiro talvez possa te trair. Há várias questões. Então, se você não tiver um ego forte, você vai ficar de joelhos. Mateus, então como que é a unificação com o todo? É quando você tem um ego forte, mas você escolhe deixar ele de lado para fazer a vontade do todo. Ao invés de você preocupar só com você mesmo, olhar para o seu próprio umbigo, você também vai olhar para o umbigo do seu irmão. Como ter esse ego forte difícil, sem deixar que ele te controle? Porque tem muitas vertentes que falam que o ego é o inimigo, que você tem que dissolver o teu ego. E você está falando que a gente tem que fortalecê-lo, mas saber domar ele. Exatamente. Como que a gente faz isso? Só corrigindo uma coisa, são engenheiros siderais que fizeram a engenharia genética de Jesus. Ok? Liu e Yank. Depois vocês podem procurar aí. Que legal. Bom, valeu. Veja bem. Ter o ego forte não significa ser egocêntrico. Não é esse o ponto. Ego forte é saber da sua personalidade. Você acha que Gandhi realizaria tirar 300 milhões de escravos da mão da Europa se ele tivesse um ego fraco? O que é o ego fraco? Você ouve uma crítica e fica cabisbaixo, fala um palavrão com a pessoa, não aceita a crítica. Isso é um ego fraco. Um ego forte te pergunta, tá bom, fulano, por que você acha que eu tenho que melhorar nisso? Aí vai falar, por isso. Ok, acho que eu concordo com você, você tem razão. Quando você vai realizar um trabalho espiritual, as pessoas vão te chamar de charlatão, vai te chamar de pastor pilantra, vai te chamar de um monte de coisa. Eu recebo ataques, eu recebo todo tipo de pessoa. Porque às vezes cai de paraquedas no meu trabalho, mas ainda não está pronto para consumir esse trabalho. E tá tudo bem. Talvez depois de uns 10 anos ele esteja. Então, se não tiver um ego forte, quando você receber a primeira crítica, você vai cair. Sim. Então, assim, você não tem que se desfazer do seu ego, porque seu ego nunca vai embora. Jesus tem um ego diluído à fonte criadora. Jesus deixa o ego dele de lado e realiza a vontade da fonte maior. Entendeu? Então, ao invés de você escolher olhar para o seu umbigo, você vai olhar para o seu umbigo, mas olhar para o umbigo de todos também. Como que isso se aplica? Você tem um grau de conhecimento imenso e você vai encarnar num planetinha cheio de defeito que vai te tacar pedra, e você vai fazer isso por quê? Por causa da fonte criadora. Porque se fosse pelo seu ego, você mandava essas pessoas seguir o caminho delas sozinhas. Você não iria lá ajudar. Mas por amor, por deixar o ego de lado, sendo ele forte, eles encarnam e ajudam as pessoas. Então, eu acho que foi muito deturpado essa questão do ego. Ter ego forte não é ser egocêntrico.
Gente, quantas pessoas vocês acompanham que falam de espiritualidade e é massacrado? É maluco? Ah, você tá falando de ET? Você é louco? Ah, total. Sim, total. A gente né? Imagina. Se não tiver estômago, não consegue realizar. Então é necessário ter estômago. E é daí que vem o ego forte. Não egocêntrico, ego forte, entendeu? Entendi. Mas aí, então, pra gente... Você tá falando todos os cenários pra gente conseguir passar de ano. E depende de muita evolução. Que você até falou que tem como se fosse um teste, né? Um limite. Senão as pessoas vão acabar indo para outro planeta. Mas eu vejo que para a gente conseguir chegar nisso, a gente vai ter que passar por muitos caos. Como se um caos que vai fazer o bem para as pessoas. Igual quando a gente passou pela pandemia e por outras situações. Será que para a gente conseguir despertar tanta gente assim, a gente ainda vai ter alguns caos num futuro próximo? Quando você quer arrumar seu guarda-roupa, qual é a primeira coisa que você faz? Tira tudo de dentro. Tira tudo de dentro, para depois pegar a roupinha, dobrar bonitinho e colocando lá no guarda-roupa. É isso que eu posso dizer por enquanto. Então, aí a gente teve aí o que se chamou de primeiro ceifador, né? Para mim, a prova mesmo. Para saber se a gente Primeiro ceifador? Bom, a Terra, o que se chama de ceifador? É como se fosse os examinadores da provação que nós estamos passando. Então, vamos supor que a pessoa está postergando. Só fica na zona de conforto, não quer evoluir, está preocupado só consigo mesmo. Então, tem-se um concílio planetário e fala, olha, o que nós vamos fazer para poder esse pessoal aí sair da zona de conforto e começar a olhar para dentro. Veja bem, a gente está falando aqui para uma bolha que entende de espiritualidade. Vocês que estão ouvindo esse podcast, vocês não são a massa, vocês são uma parcela pequena que compreende 0,0001% de pessoas que compreendem a espiritualidade. Mas a grande massa não compreende. Só quer saber do próximo videozinho, a próxima dancinha, a próxima traição. Então, o que Próxima faz? fofoca. O que eles fazem? Eles mandam o que os espiritualistas chamou de ceifador para poder acordar essas pessoas, despertar essas pessoas para olhar para a própria vida e ver como que está tocando a própria vida. Entendeu? E é isso que vai acontecer nos próximos anos, infelizmente. Mas é algo positivo. Quantas pessoas... Vocês não começaram o podcast depois da pandemia e não ajudou tanta gente? Exato. Porque teve que buscar uma nova fonte de renda. Quanta gente não teve que buscar uma nova fonte de renda? Né? Quantas pessoas conseguiu, ao invés de olhar para o próprio umbigo, olhar para o umbigo do outro por causa da pandemia? Então, são provações que a gente vai passando e está tudo bem. Todo mundo está recebendo amparo. Ninguém está desamparado. Eu não sou um agente do caos e nem pretendo ser. Na verdade, eu nem me acho 100% qualificado para estar falando a respeito disso. Mas como eu recebo informação, eu só repasso sem acrescentar e sem abaixar nada. Esse é o meu papel. Entendi. Na verdade, a gente criou o Lean aqui com o objetivo de encontrar pessoas que batessem esse papo aqui junto comigo e com o Maurício, né? A gente é amigo de longa data aqui, mas não tinha com quem bater esse papo. Então a gente resolveu criar o canal com esse grande objetivo de achar pessoas que tivessem a mesma proposta de autoconhecimento. Cá estamos nós, né? Então, só para fechar esse assunto, a dor, então, porque nós estamos num planeta aqui de provas e expiações, né, atualmente. Então a dor ela tem um propósito enorme, porque sem dor, como que nós iríamos evoluir? E a gente está toda hora reclamando da dor, do sofrimento. Se tudo fosse fácil, para pensar, as pessoas que estão ali, muitas vezes, uns herdeiros, esses caras é muito difícil eles evoluírem, porque tá um conforto, não tem dor, tá tudo fácil. A gente só evolui quando as coisas estão difíceis. Então o caos, ele não é pra gente ver o apocalipse como algo negativo. É uma coisa que vai trazer a gente para um novo patamar. Você concorda com isso? Há dois tipos de evolução, ou pelo amor ou pela dor. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E, infelizmente, nós temos a tendência a ir pela dor. Infelizmente. Mas poderia ser pelo amor. Como? Tirando o ego forte de lado e olhando não só para o próprio umbigo, mas olhando para o umbigo do próximo também. Então, quando a gente compartilha conhecimento com as pessoas, é para que elas possam olhar para si mesmos, ter o seu ego trabalhado e depois olhar para o próximo. Mateus, por que é importante essa questão do ego forte? Porque nós precisamos ser mestres de nós mesmos, professores de nós mesmos.
E não ficar refém de um próximo ser, de uma próxima pessoa que está falando, não. É ter diretriz para decidir em prol de si mesmo, sem afetar o todo. Quando você diz que os herdeiros não estão passando por provação porque eles não sentem tanta dor, isso não é 100% conveniente, porque quando se tem tudo na matéria, você começa um outro tipo de questionamento. E que foi quando eu também comecei o projeto Luz Atômica, porque eu tinha feito meu primeiro milhão aos 25 anos. Então, eu não tinha mais propósito para acordar de manhã. Então, essa espiritualidade foi intensificando ainda mais. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava de algo mais, que o objetivo da vida não era só acumular patrimônio, apesar desse patrimônio me dar conforto, me ajudar a cuidar da minha família, me ajudar a bancar o projeto Luz Atômica e ajudar as instituições de caridade. Então, não necessariamente um herdeiro, ele não está passando por provações, apenas por tipos diferentes de provações. Por que tem herdeiros, que você pode pesquisar isso em inglês, herdam milhões e milhões de dólares e ainda tiram a própria vida? Porque o degrau do dinheiro estava solucionado. Mas e depois? O que mais que faltava? Era só libertinagem? Era só prazer atrás de prazer? Isso enfara. Qual a taxa de dopamina que pode ser liberada num cérebro se você vai ficar consumindo prazer atrás de prazer? Isso enfara, você vai precisar de cada vez mais. Então, a pessoa precisa de um significado para a alma, para poder ter realização pessoal. É aí que ela encontra o que se chamou de propósito pelos evangélicos, o que se chamou de missão pelos espiritualistas, entendeu? Então, todos estão passando por uma provação nesse momento. Mesmo o filho do bilionário, que não cabe a nós julgar. Entendi. Entendeu? Perfeitamente. Mesmo porque a dor dele é diferente. Ele tem dor, só que é uma dor diferente. Ele tem dor. É a mas dor dor de só procurar dopamina e não tá procurando um propósito. Às vezes ele nem questiona isso. E aí ele se sente num vazio existencial. Exatamente. Um vazio existencial muito grande, porque ele já sanou, tá lembrado da pirâmide? Ele já sanou esse primeiro degrau. Talvez ele tá sofrendo por amor. Talvez a família dele teve dinheiro, mas não teve amor. E aí ele tem o emocional todo abalado. E como é que fica? Entendeu? Então, o nosso objetivo é evoluir e entender que cada um tem a sua aprovação diferente e que não cabe a nós apontar cada um destes que tem. Quem não queria ser herdeiro, não é mesmo? Eu vim de comunidade. Meu pai, ele é cego, ele está vivo até hoje. Meu pai me fez com 53 anos. Minha mãe me teve quando ela tinha 40 anos de idade. Caramba. Ela fumou a vida toda, eu era improvável. Minha mãe me deu à luz, eu sou de 7 meses. Caramba. Então, o médico disse para ela, olha, dona Maria, ou a senhora vive ou o bebê vive. Você tem de escolher. Ela disse, então eu escolho que o bebê viva. E, por fim, os dois viveram. Porque Caramba. tinha algo maior para ser feito. Minha mãe, devido à condição de saúde, ela fumava muito, bebia. Ela desencarnou quando eu tinha os meus 25 anos. Eu sou grato à fonte criadora porque ela ainda me viu mudar. Quem sabe minha história sabe que eu nasci na comunidade que tinha droga, que tinha morte. E era isso que era apresentado pra gente. Mas lá dentro, tá lembrado? A Matrix programou a minha mente para aquilo. Né? Pra questão do funk, para tudo. Pra escassez. Mas a minha consciência sobrepôs a programação da Matrix. E aí eu comecei a mudar a mim mesmo, ir lapidando até no estágio que eu tô hoje. Eu sou muito grato por isso. Então, quando a gente vem de comunidade, a gente entende as vicissitudes que alguém tem quando atrasa um aluguel, quando não consegue pagar uma conta, quando não tem o que comer. Caramba, eu detesto comer arroz, feijão e tomate porque eu comi muito arroz, feijão e tomate. Tá entendendo? A linguiça de... O que é uma linguiça? É quando você pega muita carne e empacota ela ali, porque é um alimento mais barato, é o que tinha condição de comer. Detesto salsicha, como salsicha no cachorro-quente porque fica gostoso, mas era o que realmente eu comia. Entendi. Por quê? Porque não tinha condição. Meu pai ficou cego, a gente tinha um salário mínimo para viver. Minha mãe era dona de casa porque tinha que cuidar de um homem cego. Então, com um salário mínimo, não dava para se fazer muita coisa. Então, a gente se virava com o que tinha. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos entregando papel na rua, sabe aquele panfleteiro? Sim. Sempre quando vocês viram um panfleteiro, por favor, dê ele água, cumprimenta ele. Pega o panfleto, né? Pegue um panfleto, entendeu? E eu trabalhei por mais de 2 anos e meio assim, no sol quente. Tive problemas na pele por causa disso, porque a gente andava mais de 15 quilômetros por dia entregando papel, que era de bairro em bairro, de bairro em bairro. Ganhava muito pouco, mas eu tinha que ajudar dentro de casa, eu tinha que comprar material escolar para poder estudar. Entende? E eu sou grato, inclusive, à comunidade que eu nasci, comunidade Vila Nazaré, no interior de Minas Gerais, porque as pessoas lá são muito acolhedoras. E aí a gente vê quando tem instituições sérias, porque a igreja lá, católica, por sinal,
ela sempre fazia programas lá para ajudar uns aos outros. Dentro de uma comunidade, todo mundo se ajuda como pode. Ninguém se acha melhor do que ninguém. Então, hoje eu posso estar com uma roupa bonita, com um terno caro, mas nunca foi assim. Não, nem sempre foi assim. Teve uma vivência lá atrás que não foi tão emocionante para quem está passando. Hoje, contando, é lindo, né? Mas para quem viveu, não foi simples. Porque eu cansei de passar noites em claro com meu pai e com minha mãe no hospital, porque a gente não tinha dinheiro para bancar a saúde. Depois, ali, chegando meus 24, 25 anos, eu pude bancar o tratamento da minha mãe até que ela desencarnasse. Mas antes disso era fila de atendimento, fila para exame, noites acordados em claro. Então ali eu assisti muito palestra com eles dentro de hospital, porque não tinha o que fazer. Estava acamado, eu estava ali, eu tinha que ser a única companhia. Então assistia palestra, lia livros, ali eu ia me moldando e acessando essas informações que já estavam na minha consciência e trazendo para a terceira dimensão, que é esse corpo físico que a gente utiliza, para poder transmitir para as pessoas. Quando você acha que teve a grande virada de chave, assim, da sua vida? Quando eu entendi que o mapa não era o território. Porque eu tive uma empresa que não deu certo. Eu quebrei e fiquei endividado. E antes de ter essa empresa, eu passei por vários empregos. Eu não encaixava em nenhum emprego. Eu era mandado embora. Eu fui mandado embora de vários empregos. Não porque eu era ruim, porque eu não encaixava. Não dava certo com os colegas de trabalho. Às vezes, eu não fazia muito bem determinada função, que acontece, não estava ali para fazer isso. Aí eu fui empreender. Me falaram que empreender era uma maravilha. Aí eu fui abrir minha loja de roupas, vinha pro Brás, buscava roupa, vendia. Isso foi indo e eu quebrei, fiquei devendo no empresário que eu peguei dinheiro para poder abrir minha loja. Isso com 21 anos, tá? Na verdade, foi com 20 anos que eu abri o primeiro CNPJ. Muito jovem. Eu fui dando errado na vida, essa é a verdade. Eu fui buscando entender por que tudo dava errado na minha vida. Mas você já parou para pensar? Hoje eu entendo que isso... Só um momentinho. Isso eu entendo hoje que fez parte do processo, né? Como que a gente pode falar de uma coisa se a gente não tiver passado por aquela coisa? Só uma mãe que perdeu um filho consegue consolar a outra que também acabou de perder um filho, não é mesmo? Mas se você parar para pensar por outro lado, você já parou para pensar que nada deu errado na sua vida? Na verdade, não tem... aprendizado. O certo e o errado é uma dualidade da vida, né? Como o bem e o mal, o triste e o alegre. Teoricamente, tudo deu. Não é certo nem errado, porque a vida é como é, né, Rosa? A gente aprendeu isso. A vida é como é. Então, teoricamente, nada deu errado. Todo relacionamento que a gente entra e sai, empregos que a gente entra e sai, tudo é para viver isso, né? Tudo faz parte do processo. Quando a gente pensa no momento, né? É muito lindo você falar que você aprendeu com tudo isso. Minha mãe também já desencarnou. Eu sei como que é. E hoje em dia eu não me vejo outra pessoa se ela estivesse aqui. Então é muito interessante essas coisas. Muito legal, bacana seu relato. Obrigado por compartilhar conosco. E aí, mas deu certo em que momento? Porque aí você estava contando, né? Que aí você chegou ao ponto de ir no Brás, comprar O ponto e de vender. chave, né? O que fez dar certo na tua vida nessa questão financeira? A virada de chave veio quando eu entendi que tudo era vibração. O planeta Terra está em movimento agora, nesse momento. Tudo está vibrando. Matheus, por que eu não sinto essa vibração? Do planeta Terra em específico, por causa da gravidade. Matheus, como que eu não vejo essa vibração aí que você tanto está falando? Se você pegar um microscópio e colocar um microscópio eletrônico, ok? De tunelamento quântico, que ele se chama. Tunelamento. Tunelamento quântico, ele é eletroeletrônico. Você colocar ele nas coisas, você vai ver os átomos vibrando. Então, tudo o que existe no planeta e no universo é feito de átomos. Simplesmente em diferentes composições. Nós temos na tabela hoje descoberto 118 tipos de átomos. Porém, todos eles têm a vibração. Nós somos compostos de átomos. Tudo o que existe no universo é átomo. O carro é feito de átomo, a casa é feito de átomo, o dinheiro é feito de átomo. Tudo que existe é feito de átomo. Então, quando eu entendi que tudo era átomo e que tudo tinha uma vibração, eu entendi que eu poderia me conectar com essa vibração, desde que eu fosse essa vibração. Aí eu comecei a entender como funcionava a frequência dessa vibração. Matheus, o que é a frequência? A frequência é a consequência da sua vibração. Então, nós estamos vibrando o tempo todo. Nós temos um campo eletromagnético ao redor do nosso corpo. Matheus, como que eu comprovo isso? Fotografia de Kirlian. O misticismo chamou de aura. Os físicos chamam de campo eletromagnético. Você está emitindo e magnetizando, eletromagnetismo, o tempo todo. Aquilo que você é. Então, se você tem um programa mental que não está ajustado com o dinheiro, você não vai conseguir ser próspero. O seu programa... Eu tenho um conhecimento que eu trouxe que chama estrela mental,
que são os 5 pontos. Então, você tem ali primeiro os seus valores que você traz da sua família, você tem aí as suas crenças limitantes. Esses 2 vão gerar o seu programa mental. O seu programa mental, ele vai gerar os seus pensamentos e os seus sentimentos. E os seus sentimentos vão gerar as suas atitudes. Já percebeu como que a gente é reativo? Às vezes a pessoa fala assim, pai, não coloca a mão em mim não, opa. Nós somos seres biologicamente reativos. Então, quando a gente muda a nossa vibração, o dinheiro começa a vir. Não tem como dar errado. É como uma frequência do rádio. Quando você bota o dial em 105.1, vai sintonizar com 105.1. Isso é o que se chamou de eletromagnetismo. É por isso que a lei da atração funciona. E é por isso que você acessa a bendita da realidade paralela que tanto se é falado. Você muda sua faixa de frequência, você mudou tudo. Então, quando eu entendi isso e comecei a reprogramar os meus átomos, eu entrei em ressonância com a realidade que eu queria. E é exatamente essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje. Falando dessa maneira, ajudando os outros. Como Entendeu? você reprogramou esses átomos? Boa Porque pergunta. eu entendi todo o conceito, toda Sim, a teoria. também. Mas como que eu vou lá e mexo num negócio que eu nem vejo, entende? Bom, Boa. a gente não vê os átomos, mas ele é comprovado. A primeira foto do átomo foi tirada em 2013. Sim. Vocês podem procurar aí. Todo átomo, ele emite um campo vibracional, ok? O elétron está lá circuncidando o átomo, beleza? Então, ele gera esse campo. Na fotografia mesmo mostra. Então, nós somos compostos de átomo. Então, como que eu mudo a vibração dos meus átomos? Inclusive, isso está no meu método de reprogramação atômica. Você tem de mudar o seu programa mental, que é essa estrela de 5 pontas. Você tem que mudar os arquétipos que você vivencia. E você tem que se conectar com a 4ª dimensão, para você integrar 4ª com 3ª dimensão. Quando essas 2 coisas entram em ressonância, você começa a cocriar deliberadamente. Você começa a cocriar mais rápido o objetivo que você quer na sua vida. Simples assim. Muito bom, gostei. Não, Chega- peraí. Sim. Ele... Recapitular quais são os 3 Tá. pontos. Então, estamos falando do método de reprogramação atômica, certo? Você falou 3 itens aqui, muito, muito legais. Qual que seria o primeiro, então? Veja bem, a primeira coisa a se fazer é você mudar a sua estrela mental, que são aqueles 5 pontos que eu disse. Seus valores, as suas crenças, seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Aham. Esse método que eu falo para vocês é muito simples. Presta atenção numa coisa que é importante. Manda lá. Tudo que eu ensino tem que ser válido para o empresário bem-sucedido, tem que ser válido para a pessoa que teve acesso a uma escola particular de 10 mil reais por mês, mas tem que ser válido também para o cara que está me ouvindo de dentro de um barraco agora, igual eu estava. De dentro de um barraco. Para a dona de casa que não tem como adquirir conhecimento, tem que funcionar para todos. É exatamente isso que esse método faz. Ele funciona para todos. Por quê? Porque você vai alterar o seu programa mental. Ok? Aí dentro Perfeito. disso nós temos um método, nós trabalhamos com os arquétipos, Arquétipo. que é a energia primordial do universo, tá bem? Eu vivencio nesse momento o arquétipo do professor. Vocês devem estar percebendo isso. Sim. Gosto de deixar as coisas muito bem explicadas. Na minha adolescência, eu vivenciei muito o arquétipo do herói. Tive que trabalhar muito no sol quente, fazer muita coisa que eu não queria, mas para botar comida dentro de casa e ajudar nas despesas financeiras. Remédio era caro. Entendeu? E quando você muda a sua vibração, você entra em ressonância com a 4ª dimensão totalmente. Veja bem, você é um ser de 4ª dimensão experienciando a 3ª dimensão, ok? Certo. Só que na 3ª dimensão, você recebe todo o entulho, todo o lixo que a Matrix coloca dentro da sua cabeça, que está dentro daquele assunto que a gente conversou aqui anteriormente, cultura, escola, etc. Então, quando você limpa isso, só te resta a sua consciência principal. Aí você fecha o quebra-cabeça e você une tudo. Então, você quer ser empresário? Você vai conseguir ser empresário. Quer ser artista? Você vai conseguir ser artista. Por quê? Porque você vai entrar naquela realidade onde aquilo é. Porque o segredo não é ter. O segredo é ser primeiro para depois você ter. Nossa, muito É bom. pura ressonância, não tem escapatória. Entrou em ressonância, conseguiu o resultado que você quer. Essa é a matemática do universo. Quais são os tipos de arquétipos que existem e como eu posso mudar? Você falou que você estava no herói e hoje você está no professor. Você foi uma decisão consciente para chegar no professor? Por que você escolheu esse arquétipo? Muito bom. Veja bem, nós podemos vivenciar os arquétipos que nós queremos, ok? Mas nós temos um arquétipo central que vem junto quando a gente encarna no planeta Terra. Tá. O que é os arquétipos? Os arquétipos são a energia primordial emanada pela fonte criadora. Imagina o seguinte, imagina que você tem 8 bilhões de funcionários, de pessoas. Então, você tem que ter processos para gerir toda a evolução de cada uma dessas pessoas. Processos bem definidos. Então, você precisa que uma pessoa
seja um marceneiro, você precisa que uma pessoa seja um professor, você precisa que uma pessoa seja uma excelente dona de casa, você precisa, tem várias coisas. E como que você vai absorver a energia de todo mundo que é professor para poder ter o seu aprendizado como fonte criadora? Porque o todo está se expandindo o tempo todo. A ciência já comprovou, até o universo observável de 95,6 bilhões de anos-luz, que o universo continua se expandindo. Como que ele se expande? Através da informação que nós estamos trocando. Quando a gente está conversando aqui, a gente está expandindo a consciência das pessoas que estão assistindo a gente. Logo, são os arquétipos que administram tudo isso ao mesmo tempo. Logo, quando nós encarnamos, nós vivenciamos um arquétipo principal. Então, como eu precisava, na minha infância, eu não sabia nada de arquétipo, não estava pouco me importando com isso. Eu só queria trabalhar, ganhar meu pão de cada dia e botar dinheiro dentro de casa. Então, eu estava vivenciando o arquétipo do herói. Talvez, a maioria dos brasileiros hoje vivencia muito esse arquétipo. Quando eu consegui ganhar o dinheiro necessário, eu comecei a acessar a minha própria essência e eu vi que eu era, desde a infância, o arquétipo que se chamou de arquétipo do mago, que é o arquétipo do professor, ou quando a gente... é o símbolo da coruja. A águia é o herói, a coruja é o professor que vem da sabedoria, né? Se a gente for levar para filme, é o alvo Dumbledore de Harry Potter. Sim, Certo. verdade. Entendeu? Enquanto o Harry Potter é a jornada do herói purinha, entendeu? Então, eu alinhei... Hermione é? A Hermione, ela é também um mago, né? É o mago, Por isso que ela sabe tudo. Entendeu? Bom, então, ou seja, desde o início, quando eu encarnei, o meu arquétipo era o mago. Eu tinha que vivenciar esse arquétipo. Então, desde a infância, eu queria sempre estar ensinando as pessoas as coisas, não cobrava para ensinar as coisas na escola, não cobrava, eu só queria falar, só queria colocar para fora aquilo que precisava ser falado. Por quê? Sempre quando eu me estrepava com alguma coisa, dava errado, eu não queria que aquelas outras pessoas se estrepassem também. Então, eu ia lá e passava falando, faz isso que vai dar certo. Porque o prazer da minha alma está em ver que a outra pessoa expandiu a consciência e conseguiu ter o resultado que ela precisa. Portanto, nós nascemos com um arquétipo central, mas nós podemos vivenciar como um arquétipo secundário outros arquétipos dentro da Matrix. Ok? Certo. É simples assim. Então o caminho é descobrir qual que é o meu arquétipo central. Não Certo. necessariamente. Não? O caminho principal é você mudar a sua vibração. O seu arquétipo é a forma como o todo administra o universo. É onde você encontra o seu propósito. Mas dinheiro não está propriamente relacionado com propósito. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que você tem que perdoar as pessoas para você conseguir ter riqueza, ter dinheiro. Isso não procede. Se você for na Faria Lima e conversar com vários empresários, se você pegar profissionais bem-sucedidos, eles têm inimigos, eles não conversam com determinadas pessoas, às vezes eles nem perdoaram a avó ou o avô. Isso é ruim? Isso é péssimo. Sim. Isso é péssimo. Isso vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Agora, não necessariamente vai impedir a pessoa de ter dinheiro. Então, já cai por terra esse argumento de que você precisa perdoar para poder ter dinheiro. Não é isso. Se fosse... O que você tem que ser feito? Você tem que mudar a sua vibração sobre o dinheiro, ponto. Fazer a reprogramação atômica sobre o dinheiro e você vai conseguir o bendito dinheiro que você quer, já que é tão importante para você. Dito isso, quando você descobre aí um outro estágio, você descobre o seu arquétipo, você pode vivenciar a sua vida com propósito. É isso que enche, que nutre o seu coração de vida. Porque E, riqueza... obviamente, vem mais dinheiro para você. Porque você entrou em ressonância com o universo. Isso Vem mais seria um dinheiro. estágio além, Isso. né? Você, por exemplo, a pessoa ela tem um arquétipo de servir as outras. Automaticamente, se ela servir da maneira que cabe o coração dela, e o coração dela estiver feliz com isso, e ela souber monetizar isso, cobrar por uma parte disso, ela vai ter a riqueza que ela quer. Eu falo o seguinte, ajude as pessoas o máximo possível e cobre por uma pequena parcela disso. Então, ajude 90% e cobre por 10%, porque as pessoas precisam comer. Inclusive, cai por terra também o argumento de que você trabalha com espiritualidade e você não pode cobrar por isso. E como que você vai comer? Como você vai botar comida na boca do seu filho? É complicado. Então, se a pessoa é um terapeuta, a pessoa ela trabalha com tarô, a pessoa atende como mediunidade, tá bom. Ela pode ajudar o máximo possível e cobrar por uma parte disso para que ela tenha o sustento dela. Não é justo você pedir para uma pessoa dedicar a vida dela inteira e não cobrar nada por isso, sendo que a Matrix funciona dessa maneira. Sim, exato. A Matrix Entendeu? já é assim, né? A Matrix já é assim. E nem os seres de luz não esperem que você não cobre. Agora, tem um princípio muito importante que é o seguinte, aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. Então, se um médium está trabalhando canalizado, mérito, 50% dele, mérito do espírito que está com ele. Agora, se é baseado nos seus treinamentos, você pagou para imersão, pagou para fazer curso, pagou para ter um estúdio bonito como esse. Estudou leu 1000 livros, né? Leu muitos livros, então pode cobrar sim. Ajude 70% e cobre pelos 30%. Ajude 90%, cobre pelos 10%.
Isso é incrível, porque você entra no débito e crédito do universo. Quando você ajuda mais do que você cobra, o universo começa a despejar em você cada vez mais bênção. Na minha fase atual de vida, eu ganho mais dinheiro com os meus trabalhos do que com a minha empresa. Por quê? Porque isso nutre meu coração e eu transformo a vida das pessoas. Então, eu entro em ressonância diretamente com aquilo que eu quero. Então, quando eu ganhei dinheiro sem propósito, foi muito bom, fez muito bem para mim. Mas agora, ganhando dinheiro com propósito, isso alimenta a minha alma e me permite ajudar muito mais pessoas. Entendi. Eu sempre digo para minha esposa o seguinte: se eu desencarnasse hoje, se eu tivesse ajudado uma pessoa com o projeto Luz Atômica, minha vida já teria valido a pena. Por quê? Porque eu expandi a consciência de uma pessoa. Entendeu? Mas aí, por exemplo, eu tô captando tudo, eu consegui mudar a minha vibração, consegui entender a questão dos arquétipos, mas aí falta a última coisa, que seria a ação. É comum pessoas conseguirem mudar a vibração, mas não agirem? Porque se eu estiver lá com a minha mente conectada, eu estiver pensando na abundância, eu estiver vibrando numa energia elevada, pode acontecer dessa pessoa estar nisso, mas ela ainda está sem ação, procrastinando? Você está falando da obesidade mental, né? Isso. É de praxe do espiritualista ele ter ali tá tudo bem, uma grande gama de conhecimento dentro da consciência. Que maravilha, precisa disso mesmo. A mudança da vibração começa aí, quando você esclarece o que você quer para sua vida, quando você vê para onde você está indo, certamente você vai ter resultados. Mas um sintoma de quem mudou a vibração é as ações que mudaram. Entendeu? Não é para ser pesado. A ação não é para ser pesado. Então, por exemplo, a pessoa, ela quer ajudar os outros. E ela sabe tudo para ajudar os outros. Quando ela muda a vibração dela, ela deixa o ego dela de lado e vai gravar um vídeo para poder ajudar as pessoas. Ali ela já começou. E a prosperidade vem também como consequência disso. Às vezes ela recebe um e-mail de alguém para poder ajudar ela. Eu falo muito, eu demorei 7 anos elencando por onde que as coisas se materializam no plano material. Eu chamei essa sigla de TS-COB, que é T, trabalho, a porta do trabalho. S, de sorte, tem pessoas que é muito bom com sorte, ok? O, de oportunidade, tá bem? TS-COB. E o B, de bênção, que é quando o espírito externo interfere na vida da pessoa. Dentro da imersão Saindo da Matrix, eu elenco detalhe por detalhe o que é cada porta. Ah, Matheus, mas depois que eu mudei minha vibração, como que isso chega na minha vida? Chega através dessas 5 portas, que eu descrevo muito bem elas dentro da imersão Saindo da Matrix. Que inclusive vai ter agora, né? 14 e 15. Coloca a tela maior, a banner 2 aí, Brunão. Temos aí, né, para vocês descobrirem como que a Matrix enganou você e te fez ficar na escassez e não atingir a prosperidade. Vai ser aí a imersão gratuita para quem aí tá ouvindo, o pessoal do Lean, né? Então, podem se inscrever, aí tá o link na descrição da tela. E também, se você estiver aí vendo na televisão, é só apontar aí o celular para o QR Code Saindo da Matrix, o Despertar da Consciência com o nosso querido Matheus Amorim. Vai ser um evento aí 14, uma imersão, né? 14, 15 e 16 de setembro. Então, se quiser contar um pouquinho como vai ser. A imersão Saindo da Matrix, ela é um propósito da minha alma que eu realizo poucas vezes ao ano, mas para ajudar o máximo possível de pessoas. Para o pessoal aqui do podcast, vai ser gratuito. 3 dias de imersão comigo, nessas aulas, onde eu vou trazer inúmeros conhecimentos para poder libertar a sua mente e você ter prosperidade. Você já percebeu que a escassez ela só existe dentro da Matrix? Veja bem, se você vai em um lote e corta o capim daquele lote, 3 meses depois, aquele capim já cresceu. Se você poda uma árvore, tempos depois, aquele galho cresce novamente. O universo está criando bilhões de estrelas todos os dias. Novos planetas vêm surgindo. A fonte criadora está dando luz a mais animais. Então, por que a Matrix tem escassez e o universo não tem escassez? Porque as pessoas estão dentro de uma Matrix que as mantém na escassez. Quando você sintoniza com o mapa correto da realidade, que é o mapa do universo, o mapa proposto, e é um mapa desempenhado em outros planetas, que é um mapa em que entra em ressonância com a fonte criadora, você começa a ter prosperidade nas coisas que você faz, entendeu? Então, é necessário libertar essas consciências para que elas consigam ter prosperidade. A gente sabe o quanto que é difícil ficar
vendendo almoço para poder comer a janta e não conseguir ter uma vida minimamente aceitável. Eu sempre digo o seguinte: você primeiro atinge a sua paz financeira, que é quando você consegue colocar sua cabecinha no travesseiro e dormir em paz, porque suas contas estão pagas, sobra um dinheiro para você aproveitar com sua família. E tem também a liberdade financeira, que é quando você atinge um volume de dinheiro que você consegue ajudar outras pessoas e consegue ter uma liberdade para fazer aquilo que você quer. Eu sei que hoje muitas pessoas não conseguem viver com o seu propósito. E tá tudo bem, mas em breve essas pessoas vão conseguir viver com esse propósito, saindo dessa matrix que mantém essas pessoas nessa escassez, nessa roda de samsara, de ratos que destrói elas todos os dias. Como é que vai expandir a consciência se tiver lá embaixo da pirâmide? É muito difícil, né? É muito difícil. Quem tem fome não tem tempo para estudar. Exatamente. Então a gente indica aí para vocês assistirem a essa imersão. Nós também vamos assistir, tá bom? 14, 15 e 16 de setembro. Mas ainda não acabou aqui, né? Não, porque com certeza, ainda tem não acabou. Que eu queria te perguntar, que você falou que tem 4 forças, né, que regem a Terra, né? E aí você falou do eletromagnetismo e da gravidade, você explicou bastante. Só que você falou que também tem a força fraca e a força forte. O que seriam elas? Eu fiquei curioso. Aí a gente já entra mais no campo da física, ok? Essa não é a... Essa é a física tradicional newtoniana. Minha especialidade é falar mais de física quântica. Mas o que é a força fraca? A força fraca é a força eletromagnética ali que roda o átomo. E a força forte é a força que está dentro do núcleo do átomo, que é o que faz essa explosão tremenda quando se faz uma bomba atômica. Todas as forças que existem no universo, elas são utilizadas dentro do planeta Terra para poder fazer tecnologia. Só que essas forças também podem ser usadas para poder moldar a consciência das pessoas, ajudar a consciência das pessoas, não só para fazer celular. Quantas pessoas sabem como que funciona um iPhone? Entendeu? A onda da sua voz entra no telefone, passa pela 4ª dimensão e é decodificada de novo por um hardware na 3ª dimensão. É quando você manda um áudio. Então, tudo que existe na 3ª dimensão tem tem ligação direta com a 4ª dimensão. Então, essa cambada de eletroeletrônica que a gente tem, eles só utilizam para poder fazer bem material. Mas e para cuidar da consciência? Aí vem encarnando muitas pessoas que trabalham com cura quântica, com despertar quântico, tudo quântico, né? Que, infelizmente, alguns cientistas levam para o descrédito, mas você vê que funciona. E em breve, num futuro próximo, tudo isso vai ser comprovado. Então, o terapeuta que às vezes sofre perseguição, fique em paz, que num propósito mais à frente vai ser comprovado. Tudo isso que você gera de benefício para a vida das pessoas. Porque hoje os cientistas chamam, né, quem acredita em lei da atração, quem propaga esses conhecimentos, como se fosse uma pseudociência, né? Um termo meio pejorativo. Isso tá com os dias contados, porque não é que uma anula a outra, né? Que é isso que eu acho que falta. Eu acho que falta mais do lado de lá do pessoal da ciência do que do pessoal da espiritualidade. A espiritualidade, ela consegue entender que existe a ciência, que ela é importante. Mas do lado de lá, muitas vezes vem como... não ouçam isso, porque isso é um charlatanismo e tal. Isso está com dias contados, né? Pelo que a gente está conversando. Isso está com os dias contados, mas ainda vai demorar um bom tempo para ser comprovado. Veja bem, os amigos cientistas, eles têm razão em serem dessa maneira. Porque a ciência ela tem que ser baseada em comprovação e método. Se eles abraçarem um viés, eles podem descredibilizar todo o trabalho do viés anteriores... Das teorias anteriores que eles fizeram. Então, sim, precisa de evidências. A ciência é isso, e cabe a nós respeitarmos. Mas já não vem sendo comprovado aí? O átomo já não foi comprovado? O eletromagnetismo já não foi comprovado? Por que a lei da atração funciona? Pega aí várias pessoas que já fizeram a lei da atração funcionar. Inclusive, quem estiver assistindo a gente aí, se você já mentalizou alguma coisa, isso aconteceu com você, comenta aí nesse vídeo aqui embaixo pra gente poder ver. Às vezes você pensou numa pessoa, você saiu, foi no centro da sua cidade, você topou com aquela pessoa te ligou. Não foi isso? A lei da atração, ela funciona. Mas o que as pessoas não dizem sobre a lei da atração é que ela é apenas uma fatia de uma pizza. Imagina uma pizza com 8 pedaços. A lei da atração ela é apenas uma fatia do eletromagnetismo. A gente não utiliza eletromagnetismo para celular, para tudo. Pois então, a gente também pode utilizar para cura, para muitas outras coisas. Então, a lei da atração ela é apenas uma fatia da grande lei que é o eletromagnetismo que rege o nosso planeta. Veja bem, o eletromagnetismo é o que faz com que a Lua continue sem sair da órbita da gravidade do planeta Terra.
Entendeu? Então, o eletromagnetismo, ele tá em tudo e ele funciona. Agora, se a ciência vai abraçar um dia a lei da atração ou não, acredito que é uma questão de tempo. Veja bem, o nome lei da atração, eu acredito que é um nome comercial que se foi dado para que as pessoas realmente entendessem. Não é meio pedante ficar falando, eletromagnetismo. Não, é meio difícil mesmo para a massa entender. Então, fala lei da atração. Então, quando foi escrito aquele livro, eu acho que ficou bem esclarecido. E se você vê, o empírico, a experiência das pessoas, mostram que essa lei funciona. Mostra que funciona você mentalizar, funciona você agir, entendeu? Elevar E sua muito vibração. se diz hoje, Elevar né, sua com vibração. esse tema que a gente tá abordando aqui, juntando todas as partes junto com essa transição planetária, muito se diz que a frequência da Terra, né, que é medida pela frequência Schumann, está aumentando. Aí eu te pergunto, você que entende tanto sobre esse assunto, existe diferença entre frequência e vibração? E elas conversam entre si? Existe diferença entre frequência e vibração. Veja bem, vocês têm notado que os dias estão mais curtos? Sim, tá passando mais rápido. Antigamente a coisa parecia que era arrastada, né? Sim. Pois é. Por quê? Porque a vibração da Terra está aumentando. Então, a nossa percepção automaticamente passa mais rápido. Beleza? Então, qual que é a diferença da vibração com a frequência? A frequência é a onda que é emanada pela nossa vibração. Quando você dá um tapa na mesa, por exemplo, isso emite um som e pode dar um eco. Ok? Então, quando você bate, gerou uma vibração e levou uma onda. Essa onda é o que se chama de frequência. Essa frequência bateu e voltou e deu o que se chamou de eco. Então, a frequência é uma consequência da vibração. É por isso que tem que mudar a vibração. O pessoal fala, tem que mudar a frequência. Mas como que vai mudar a frequência se não mudar a vibração? Se a frequência é a consequência da vibração. A Não faz vibração vem sentido. antes, está um passo atrás. A vibração vem antes, ela está um passo atrás. E o que vem antes da vibração? Os Os átomos. Ah, Entendeu? Ok, vamos fazer o reverso então. Isso, os pensamentos e as emoções. Isso, a gente tem os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, ok? Quando a gente dá um zoom nisso, a gente vê as células. Depois das células, a gente vê as moléculas. Depois das moléculas, a gente vê os átomos. Dentro dos átomos tem próton, nêutron e elétron. Dentro do elétron, a gente tem os quarks. Depois dos quarks, nós temos o que se chamou de bóson de Higgs. Ele não é o final. Não é o final bóson de Higgs. A gente chega no oceano primordial de energia. E a ciência ainda vai descobrir nos próximos anos uma outra energia depois do oceano primordial de energia. O que é o oceano primordial de energia? É o vácuo quântico. É o que a física chamou de vácuo quântico. É que os espiritualistas chamam de Deus, chamam de fonte criadora. Aí é o oceano primordial de energia. É daí que tudo surge. Compreende? entendi. Então, mas por que, pegando esse raciocínio todo, será que a gente consegue entender o motivo dessa frequência da Terra estar mudando? Porque quando você fala individualmente, eu como Maurício, você como Matheus, o pessoal lá de casa, eu entendo. Mas por que será que a frequência da Terra está mudando? Então significa que a vibração da Terra está mudando, né? Exatamente. Por que isso está acontecendo? A vibração da Terra está acontecendo por causa da transição planetária. Veja bem, a ciência hoje comprova que o universo está em franca expansão. Hoje a ciência comprova que nós observamos 95 ponto alguma coisa bilhões de anos-luz do universo. Matematicamente falando. Então o universo está em constante expansão. Tudo está em movimento o tempo todo, inclusive a Terra. A Terra está girando nesse momento. O que nos impede de sentir esse giro que a Terra está dando é a gravidade, uma das 4 forças que nos mantém pregados aqui. Beleza? É por isso que a gente tem prédio. Se tirar a gravidade, o prédio flutua. Voa lá longe. Voa longe. Então, tudo está evoluindo o tempo inteiro. Não há nada parado. A natureza está evoluindo o tempo inteiro. Tudo está evoluindo o tempo inteiro, porque tudo corresponde à fonte primordial de energia. Essa fonte primordial de energia, que é o universo, está se expandindo o tempo todo. Então, é por isso que se chamou de transição planetária. Porque depois da Terra, a Terra vai passar por um próximo estágio. Da mesma forma, tem outros planetas também, no próprio braço de Órion, passando por uma transição. Assim como já tem planetas de 5ª dimensão, 6ª dimensão, que já estão mais elevados, já passou por essa transição planetária. Porque eles estão com uma vibração maior. Com uma vibração maior. Perfeito. Que aula, hein? Putz, muito bom. E a gente tem a nossa... A nossa pergunta, né? Posso mandar a pergunta Manda bala, aqui? hein? Então, para quem já assiste a gente, aí já sabe que tem a nossa pergunta ali, né? Que acho que é importante dar essa oportunidade aqui para o Matheus responder. Matheus, se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo,
você pudesse entrar nessa máquina, viajar lá para o passado, você pode vivenciar a história da humanidade que você quiser. Você pode encontrar quem você quiser. Um ser que já desencarnou, que você conhecia, ou alguém que você tem curiosidade, estudioso, é com você. Ou você também poderia entrar lá para o futuro. Você entraria nessa máquina para onde? Por quê? Uma vez para o passado e outra vez para o futuro. Não é isso? Opa! Ok. Se fosse para voltar do passado, eu voltaria para a época de Jesus para aprender na prática com esse mestre iluminado que passou por aqui. Uhum. Se fosse pelo futuro, seria para ver os frutos do nosso trabalho sendo colhidos por outras gerações. Obviamente que a gente vai estar num plano espiritual vendo isso acontecer. Mas se eu pudesse estar encarnado, eu gostaria de estar encarnado nesse momento no futuro. Pô, genial, hein? Os frutos do trabalho que você está colocando agora em Nossa, prática. também. É isso? É. Todo o trabalho. Todos nós. Eu sempre digo o seguinte, o Projeto Luz Atômica ele é apenas um tijolinho dessa construção. Há tantos outros espiritualistas importantes realizando também esse trabalho. Eu sou apenas mais um tijolinho, apenas mais um átomo. A nossa falange espiritual é apenas mais uma corrente espiritual trabalhando para poder conscientizar as pessoas e expandir a consciência das pessoas. Apenas isso. Exatamente. E Sensacional. para quem está aí acompanhando a gente até agora, ó, apareceu na tela aí, coloca de novo, Brunão, Matheus Amorim. Tem aí também na descrição do vídeo as formas de vocês conhecerem, tá? O canal Luz Atômica, também tem a Escola Luz Atômica. É um trabalho muito bacana aí do Matheus no que tange aí esse autoconhecimento, essa expansão da consciência, né? O que é o que a gente... Nossa proposta aqui, nosso grande propósito com o Lean Podcast. Vocês também estão convidados aí para o evento que ele vai fazer, a imersão, 14, 15 e 16 de setembro, tá bom? Gratuito para quem é do Lean, o link está na descrição. E também tem a nossa palavra do episódio, exatamente. Para você que chegou até agora, escreva de onde você está nos assistindo, inscreva-se no canal e coloque aí a palavra que é a função do Maurício. E hoje é a do Matheus. Terceirizou aí. Por Qual exemplo, é? Matheus, se a gente conseguir resumir num conjunto de palavras tudo que você passou aqui nessa aula fantástica para nós, o que você poderia passar para o pessoal escrever ali para realizar? Seja o que você nasceu para ser, sem importar com os julgamentos. Seja quem você nasceu para ser. Quando você Boa. é quem você nasceu para ser, você entra em ressonância com aquilo que você veio trabalhar em você. Então, Ou seja, escrevam aí nos comentários, seja o que você nasceu para ser. exatamente. Seja o que você nasceu para ser. É, que daí é mais fácil você falar assim, eu vou ser quem eu nasci para ser, né? Exato. É. Eu nasci para ser. Né? Boa. Muito bom. Bom, é isso aí, galera. Gostou de estar aqui com a gente? Qual foi a sua experiência? O que você achou? Eu gostei muito, eu agradeço, os amigos espirituais também agradecem o trabalho que vocês fazem. E vocês foram o primeiro podcast que nos convidou para poder falar. Que legal. Eu fiz um curso gratuito chamado 15 Chaves do Sucesso, onde na última aula eu ensinei para as pessoas na prática como colapsar a função de onda. E o meu compromisso foi, eu não vou usar network, não vou usar dinheiro, não vou usar influência para fazer isso acontecer, porque tá tudo bem usar tudo isso para poder fazer acontecer. Mas eu falei, eu não vou usar nada disso e vou deixar 100% por conta da fonte criadora. E ali eu datei o canal Luz Atômica na época, ele tinha um pouco mais de 10 mil inscritos. Tá lá, é a 15ª aula desse curso. E eu falei que estaria nos principais podcasts do Brasil, na área de espiritualidade, Olha, desenvolvimento, e que isso iria acontecer, expliquei como faria, e deu certo. E deu certo por quê? Porque vocês entraram em ressonância com isso e me deu a oportunidade de levar o meu trabalho para mais pessoas. Então, eu sou imensamente grato por isso. Pô, Muito que obrigado. genial. Nossa. Então você fez esse trabalho e falou, vou esperar que o universo vai trazer para Na mim. prática. Entregou mesmo. E chegou o convite do Lean. Então, Isso, é porque tem aquele conceito do... Quando você coloca pressão, dá o efeito Zenão, né? Então, você tem que fazer a sua parte e soltar para que o universo realize. Só que quando você solta, você deve utilizar a sua versão encarnada para poder conseguir isso.
né? Então, você poderia usar um network, poderia usar dinheiro, poderia entrar em contato com a assessoria do podcast. E eu disse para mim mesmo que o primeiro podcast que convidasse seria este, porque eu não usaria nada disso para conseguir. Obviamente que depois que a gente já estava em São Paulo, a gente falou, olha, o Matheus vai estar em São Paulo, vocês querem conversar sobre esse assunto para poder divulgar o nosso trabalho. Sim. Nosso trabalho precisa ser difundido, ele não tem que ficar só em mim. Mas então, isso se concretizou e eu sou muito grato por isso. Pô, A que gratidão honra, é hein? nossa. Então, ó, para você que está assistindo a esse episódio maravilhoso aqui com o Matheus Amorim, aqui no Lean Podcast, pô, olha que presente genial. Foi a primeira vez que ele saiu do canal Luz Atômica e foi falar com outra pessoa. Então, ele falou diretamente com você. Então, pô, a gente fica muito feliz também. A gente gosta muito de pessoas que é a primeira vez que vem num podcast, porque nós também começamos sendo a primeira vez, né? De muitas pessoas que já tinham vindo em milhões de podcasts, entendeu? Então é legal ter essa troca. Então, Agradeço. a gente agradece muito por esse momento de você ter difundido os seus conhecimentos, Muito bom mesmo. né, Rosa? Exatamente. Então compartilhe com seus amigos, com a sua família. A gente Deem um sempre like, né? Que é o que merece essa live aqui. Exatamente. A gente sempre fala o seguinte: se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, imagina que legal se você puder ajudar alguém que você ama de verdade. Então compartilha aí no grupo da família, manda para quem você Chama acha. as pessoas para participar da imersão. Exatamente. gratuito. no YouTube. Vamos lá. Exatamente. Beleza, galera? Então, até a próxima e inscrevam-se aí no canal. Dá Muito um tchau obrigado, ali pra Matheus. câmera lá, que é de Dá um praxe. tchauzinho aqui, Matheus. A câmera é toda sua. Gratidão. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.